gente... O grinding, ele é um bate-papo, tá? Quanto menos eu falar, melhor significa que está, né? Porque significa que vocês estão interagindo mais aí com o nosso convidado, tá? Então, para explicar um pouquinho para vocês, tá? O Startup Grinding, ele é uma associação global de empreendedores, né? Hoje a gente está presente em mais de 300 cidades aí no mundo. Começou no Vale do Silício, infelizmente, mais um exemplo de alguma coisa no Vale do Silício, né, que dá certo. A gente vai ter alguns bons exemplos no Brasil, né, Bruno? Bruno em breve vai trazer uma história bacana para a gente contar aí. Mas enfim, então eu sou responsável pelo Startup Grind aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já faz aí eventos há 4 anos, se não me engano. Os eventos são sempre nesse mesmo formato, né? A gente convida uma pessoa, né, alguém, um empreendedor do ecossistema local para conversar, né? A gente costuma ter um gancho, um ponto, né, que hoje é um hot topic aí, não está na moda, nem vi a cotação hoje. Quanto é que está a cotação hoje? Vamos ver agora. Já caiu mais, não? Caiu mais. Bitcoin, né? Todo mundo está querendo falar de Bitcoin. Agora está verdinho. Mas enfim, então é um bate-papo, tá? Vocês fiquem à vontade para, enfim, fazer perguntas, comentários, tá? É interativo, dinâmico, não precisa ficar com vergonha. Só quem está sendo filmado é a gente, né? Não está filmando para trás por enquanto. Vou arrumar uma câmera 360 para os próximos, aí vai ficar um pouco mais explícito, né? A audiência. Mas é isso, tá, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Tom Coelho, tá? Eu tento ser um empreendedor há alguns anos, né? Não sei quando que eu vou conseguir atingir esse nível aí, né? Então, enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas aí para sobreviver, né? Mas hoje em dia eu trabalho basicamente com consultoria, inovação e empreendedorismo, tá? E o nosso convidado de hoje é o Ricardo Moraes. Eu vou deixar ele falar sobre ele, obviamente, mas é um amigo pessoal, né? A gente se conhece já acho que há 2 anos. É uma pessoa que eu admiro bastante. Um cara de muito foco, eu acho, né? Toca as ideias dele, ele vai conversar, né, sobre isso. E antes da gente começar, eu queria só também falar um pouquinho sobre o projeto Vinde a Mim, né? Eu não sei quem se inscreveu aí, teve a oportunidade de ver, né? A gente obviamente não tem nenhum objetivo aqui de ganhar dinheiro, tá? O objetivo do Grind é promover o debate, é trocar conhecimento, trocar experiência, fazer network, né? Então assim, a gente sempre tem um convite pago e um convite de graça, né? O pago ajuda a custear o custo quando há, né? Às vezes a gente faz um comes e bebes e tal, né? E eu sou voluntário de uma ONG que chama Vinde a Mim, é uma ONG na Tijuca, tá? É um projeto muito bonito, de ressocialização de crianças de comunidades, né, aqui no Rio. Então hoje tem cerca de 110 crianças lá, se não me engano, de 5 a 15 anos, né? Enfim, e lá elas têm um mega suporte no horário off de escola, né? Então de manhã a gente tem lá os pequenos, né? E de tarde os adolescentes, né? Trocando sempre com o turno da escola, obrigatoriamente tem que estar na escola para frequentar lá. E eles têm uma pegada muito interessante, para quem quiser conhecer o projeto, desde já estão convidados. Pode ir lá procurar a Gagaça, pode dizer que fui eu que mandei, tá? Ela vai ficar muito feliz em mostrar o projeto a qualquer um de vocês, tá? E eu acho ele super interessante e obviamente, além do impacto social que ele causa, né, eu acho que ele tem um diferencial bacana, que ele trabalha com neuroplasticidade, né, que é difícil você achar projetos sociais com uma filosofia tecnológica, né, com uma linha de pesquisa interessante, né. Então tem uma médica lá que é a doutora Adriana, que é responsável por essa abordagem, essa metodologia, né? Então o princípio básico é de que é possível restabelecer as conexões, né,
né, as nossas sinapses cerebrais enquanto você é criança, né, elas são reconfiguradas. Então, o grande objetivo do projeto é exatamente reconfigurar, né, na boa medida, né, a realidade dessas crianças que eu não sei quem já teve a oportunidade de enfim, conversar com uma criança de comunidade, é outra história, não tem nada a ver com o que a gente fez. Eu estando lá, eu descobri que existe a favela da favela. Né? Eu via a favela como um objeto, né? Como um todo. E aí a gente trabalhando lá, você descobre que existe o gueto da favela. Então, seja lá a imagem que vocês fazem de uma comunidade, pensem no que seria o gueto desta comunidade. Né? Então, só um dado, 80% das crianças que lá são atendidas, por exemplo, não tem um banheiro em casa. O banho que elas tomam é o banho que é dado lá no projeto. Então, isso está a 1 quilômetro da gente, né? Não está, sei lá, tão distante assim. Então, enfim, só gostaria de falar isso, porque toda a grana que a gente arrecada aqui, a gente reverte lá para o projeto. Normalmente eu reverto não dou grana, tá? A gente reverte em melhorias lá, fez uma mega obra lá. Nosso marco agora lá é trocar o PABX deles, né? Obviamente eu sou voluntário tecnológico, né? Eu cuido dos sistemas, dou um apoio lá nos computadores da ONG, sou o menino da TI para eles lá. Tá? Sem mais delongas, eu gostaria de receber o Ricardo então com uma salva de palmas. Show! Obrigado, que deu Você bem tratado, temos cerveja e água. Posso te servir? Pode, por favor. Quando você se apresenta? Claro. Não, foi bom porque eu estava aí tweetando já, mandando no Instagram, aí deu tempo de marcar o pessoal sobre o Startup Grind. Vou me apresentar, depois do brinde, né? Saúde. Saúde a vocês. Saúde. Não fiquem com inveja, a gente vai ver. Gente, tem cerveja ali, vocês ficam à vontade, hein? Temos um bar aí. Obrigado aí pela descrição, né, da minha jornada empreendedora, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Meu nome é Ricardo Moraes, eu estou nessa pegada de tecnologia em si, trabalhando com tecnologia desde 2010, foi quando eu resolvi virar a chave, fazendo um MBA em investimentos e finanças, lá nos Estados Unidos, né? Você é o que originalmente, Ricardo? A minha primeira graduação é arquitetura, então sou arquiteto, urbanista, Já construiu casa? Nada. Já. Trabalhei em construção, trabalhei com uma construtora durante 7 anos, gestão de projetos. E isso me deu uma base muito grande para o que eu trabalho hoje em dia, né? Que eu costumo brincar falando que eu continuo construtor, só que em vez de construir casas, agora eu construo empresas. Então essa é a pegada, é você fazer coisas, né? E executar. Então a faculdade de arquitetura me deu muito essa visão de planejamento, criatividade, super importante nessa área um pouquinho mais quadrada, que é finanças. E na área de financeira estratégica, você tem que saber, é um canvas em branco, né? Você tem que saber para que lado a empresa vai, então usar um pouquinho da criatividade, um raciocínio lógico que eu trago dessa experiência. Legal. E hoje, Ricardo, como é que tá? O que você tá fazendo? Hoje tá legal, hoje tá bacana. Não, hoje eu tô... Não tá chovendo tanto. Hoje eu tô com algumas frentes, então meu último trabalho mesmo, né, numa empresa, foi uma empresa do Vale do Silício, trabalhando com valuation de empresas, estruturando toda a gestão do quadro societário de empresas, então é um software que faz isso. E aí eu resolvi já fazer esse salto empreendedor no final do ano passado de novo, com algumas frentes. Então uma delas é o Playbook Deck, que a gente comentou rapidamente lá. Hoje o Playbook Deck é uma metodologia... Trouxe, tá até em cima da mesa. Alguém busca lá, pega lá. É uma caixinha amarela. Porque tem a parte offline e a parte online, então é um híbrido. Porque, inclusive um dos talks, né, que eu fui convidado também, por sorte, fui convidado para fazer um TEDx. Aliás, recomendo, se vocês tiverem essa oportunidade, façam um TEDx, que é uma experiência incrível. E eu falei sobre esse equilíbrio entre online e offline, que a gente está entrando numa era muito online e as pessoas estão substituindo as conversas, as interações pelo computador. Mas também não é para acabar com o computador em si, e sim achar esse equilíbrio, né? Onde que a parte online tem a sua efetividade e a parte online também tem. Né? Que essa coisa da gente estar aqui conversando, trocando uma ideia, isso aí o computador não consegue substituir, que também é super importante.
nessa dinâmica. Então o Playbook Tech ele nasceu dessa necessidade, né? Por muito tempo trabalhar com tecnologia, como é que a gente acha esse equilíbrio? Hoje é um jogo de cartas, então aqui são diversas cartas, dividido em áreas. Então você tem uma mínima empresa viável com as mínimas áreas viáveis. Então essa aqui, por exemplo, é uma mínima área viável de marketing. Então você que é empreendedor especialista, nunca teve treinamento nisso, por exemplo, eu sou formado em arquitetura, nunca tive nenhum treinamento de marketing. Então isso é o que eu aprendi aos trancos e barrancos. Você consegue, com um jogo de cartas, ter uma visão total da sua empresa, saber o que você tem que fazer para minimamente ter aquela área estruturada. E aí você tem marketing, vendas, recursos humanos, financeiro, contábil, jurídico, então isso é muito importante, porque às vezes jurídico a gente só fala assim, o escritório de advocacia está tomando conta, a gente não faz ideia do que é um KNAI, ou então, né, o que é um contrato social e por que eu assinei aquele monte de papel lá, que é super importante. Trabalhando com investimentos, inclusive, os carros voando. Inclusive, trabalhando com investimentos é o que faz o sucesso ou insucesso da sua startup. O Bruno, um grande investidor também, ele sabe muito bem o que é isso. Ele investe em empresas, já coloquei um holofote aí. Né? Coitado, não vai sair daqui hoje, hein, Bruno? E aí eu já... porque eu também já trabalhei com fundo de investimento, que é em 2010, assim que eu me formei, eu trabalhei no fundo de Venture Capital. E eu sei bem como é que é trabalhar com fundo de Venture Capital, porque toda hora alguém chega assim, mas eu tenho uma ideia, só preciso de dinheiro. E não é bem assim, né, gente? Precisa desenvolver coisas, precisa entregar algum resultado, nem que seja um mínimo viável. Falamos sobre isso hoje, né? Olha aí. Quem lembra da última hora? Exatamente. O que vocês falaram? 01, né? Acho que ele dá essa mensagem, né? Tem que entrega alguma coisa aí primeiro, né? Sai do... Exato, sai do campo da ideia, a não ser que a sua ideia seja muito etérea. Aí você está lidando, sei lá, eu quero criar um computador quântico, que não existe, né? Beleza, aí... Mas mesmo assim, né, vai lá, começa a fazer os experimentos, os estudos. Mas tudo isso, acabei tocando esse projeto, Playbook Tech. A gente acabou de voltar de São Paulo, né, teve a Campus Party agora, muito legal o evento, então recomendo aí para quem quiser participar de algum evento de tecnologia, ainda é um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. Que reúne pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora, para poder falar sobre tecnologia. E legal que eram diversos espaços para palestras e workshops. Então é um evento que a galera bota a mão na massa. Então tinha muito legal. E tinha um espaço de 8 mil pessoas lá. 8 mil pessoas. Acampadas. 2 mil acampadas, acredito eu. Muito doido. Eu acampei ano passado. Não recomendo para... Mentira, super recomendo. Para quem quiser passar uma experiência, eu recomendo. É melhor uma vez. 20 poucos anos, né? 20 poucos anos é mais tranquilo. 20 e poucos anos eu já não tenho tanto pique para... Não, se bem que a gente ficou virando noite lá, né? O Ricardo Mota também estava lá com a gente do grande espaço aqui do Grid. E aí chega a noite, na hora da... E é engraçado, né? Porque à noite vira outra campus, porque acaba as palestras, né? O pessoal vai trocando ideia, e eu gosto muito de board games. Então o Playbook Tech nasceu também da mistura de board games, com gestão de projeto, com design thinking, lean. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Board games, eu vou sempre perguntar isso. Quem conhece algum outro jogo de tabuleiro, tá? Que não seja War, Banco Imobiliário? E Jogo da Vida. Detetive também. Tá bom, também não vale. Gente, é um universo. Exato. Porque eu e o Ricardo somos amantes aí de board game, né? Mas é um universo que na hora que vocês botarem o pé dentro, você não tem noção do tamanho, da diversidade e complexidade das coisas que existem lá dentro. Exato. BoardGameGeek.com, faça propaganda. Ninguém falou sobre o Dungeons and Dragons, né? D&D, Dungeons and Dragons. Aí entra na história do RPG, que também é outro universo. Outro universo também, jogo desde os Mas no jogo tabuleiro é mais fácil, né? Que você não tem aquela história de fazer personagem. Mas é muito legal. Só fazendo uma parte aqui, já aproveitando que o Ricardo levantou essa bola do board game, os board games não convencionais, tá? Tira aí essa meia dúzia aqui, que é o que, não sei porquê, né, no Brasil ainda é o mainstream, é o que se vende. A gente hoje tem, fazer propaganda que os caras merecem. Tem a Galápagos Jogos, que eles estão traduzindo vários jogos, né, especialmente europeus, que é muito comum. O americano também começou a produzir jogos
qualidade bem bacana, mas o que eu acho muito legal é as mecânicas desses jogos, entendeu? Você aprender, porque são assim, você tem mecânicas ali, não sei se o Ricardo concorda, né? Que a gente consegue trazer para o mundo dos negócios, né? E é um treinamento. Você tem jogos ali onde você está lidando com gerenciamento de recursos, né? Gerenciando escassez, tentando conquistar os outros jogadores, né? Exato. Não à toa, então, você técnica, exato. Técnicas de negociação, então, por exemplo, a gente estava jogando um que se chama Avalon, onde você tem os peões no meio das pessoas, então você tem que enganar as outras pessoas, aí você tem que saber negociar, trazer pessoas para que entre na sua, e assim vai. E board game, eu gosto de board game porque ela tem essa interação, né, em tempo real, e eu gosto muito de uma frase, agora eu esqueci qual que é você conhece as pessoas realmente jogando 1 hora com elas. Então jogue 1 hora com aquelas pessoas que você vai conhecer ela muito mais que meses conversando, trocando só ideia. Porque jogando a pessoa se revela, né? Muitas vezes ela precisa fazer um movimento que não é tão... sabe aquele que rouba aquela notinha de 50, né? Do banco imobiliário, para pagar o terreno. Exato, então aí você vai conhecendo, sabendo como é que o as pessoas exércitozinho mais no war, né? Que Exato. não sabe de onde veio. Lidam com o estresse, lidam com a vitória, lidam com a derrota. Que isso é a vida, né? Acho que a gente tem que aprender muito com jogos, jogando. Que também é o futuro da educação, aí é o meu posicionamento, minha visão. Hoje a educação está se voltando muito para os jogos em si e a gente aprende jogando mesmo. Gamificação da educação. A gamificação, exato. E a gamificação é engraçado porque ela é diferente de jogos em si. Porque você, bom ponto, porque muita gente pergunta, né, o Playbook Tech então é um jogo? Não, o Playbook Tech tem elementos de jogos, ou seja, ele é gamificado. E a gamificação é totalmente diferente de jogo. E aí você tem várias outras frentes, né? Você pode gamificar áreas, gamificar objetivos, que é você trazer os elementos de um jogo, que é a mecânica, as emoções, então os personagens, tem várias coisas para você atuar nessa frente da gamificação. Não, com certeza. Os nossos projetos, né? A gente trabalha num projeto de inovação corporativa, né? Uma coisa que a gente sempre procura trazer é uma forma de algum modo gamificar aquela história. Não porque está na moda e nada, porque existe um efeito psicológico, existe um impacto neurológico efetivamente quando você cria os desafios e você dá um percurso e você desafia as pessoas a perseguir aquilo, né, da meta, e aí você premia quem chega primeiro, que é o princípio do jogo, né? Então essa história de gamificar, eu acho que ainda tem muita gente tem muito preconceito, né? Vai virar um jogo, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um negócio sério. Mas isso para nem falar que o negócio de jogos no mundo é bilionário, né? Maior do que muitos segmentos. Mas enfim. Inclusive, já pegando o gancho agora para trazer para o tema principal, que eu acho que todo mundo está aqui, o setor de jogos é um dos principais a utilizar o blockchain. Aliás, o Bitcoin, aí eu acredito que muitos estão aqui para conversar sobre isso, o Bitcoin ele veio desse setor dos jogos. Então lá em 2009, as primeiras pessoas que adotaram Bitcoin e sistemas de token para troca entre personagens, artigos e coisas dos personagens, eles utilizaram Bitcoin para comprar e vender artigos digitais. Então a história do Bitcoin lá atrás, as primeiras usabilidades vem desse mundo. Tanto que a primeira corretora, a maior corretora que quebrou em 2013, 2014, ela nasceu em 2010, é a MT Gox. MT vem de Magic the Gathering. Eu não sabia, não. Exato, porque as pessoas Magic the Gathering... Alguém conhece Magic the Gathering? MT vem exatamente disso, porque as pessoas compravam... Vou fazer um parênteses então. Magic the Gathering é um jogo de cartas, talvez o maior do mundo, né? Hoje em dia, famosíssimo, tem sei lá quantas edições. Eu jogava isso quando tinha 15 anos. Sim, então, sim. Eu tem mais de 20 já. E tá aí, tá vendo? Ontem, aliás, eu fui no aniversário da minha esposa, eu fui comprar um presente para ela na livraria e eu vi lá uma caixinha vendendo booster de Magic, né? Eu falei, caraca, isso existe ainda. Tá até hoje, é um grande mercado. Mas assim, só conectando, né, com o papo de antes, a gente estava falando, os segredos que existem por aí. Vocês falaram quais são? Não, a gente está procurando. A gente só lembrou eles que existem. Só falou que tem. Mas vocês acharem segredos, conheçam os universos, aspas, paralelos que a gente tem. Board game é um universo paralelo.
Magic the Gathering é um universo paralelo. Vocês não têm noção do volume de dinheiro, existe uma bolsa de valores de cartas. Eu tenho um cartas. amigo meu que é tão viciado, Carlos, um grande abraço aí, Carlos. Era, né? Hoje em dia ele parou também. Mas você chegava com um pacote de cartas e falava, essa carta vale R$1,50. Ah, essa aqui vale R$3, essa aqui vale 5. Não, essa aqui vale R$100. Porque ele já sabia. Só um adendo rapidinho, lá em Nova Iguaçu ainda rola campeonatos pesados disso aí. Vale no um shopping, é no Square, se não me engano, no shopping, e vale muito dinheiro. Sim, e as cartas raras valem mais do que o campeonato. No meu tempo era Black Lotus. A Black Mas era a Lotus carta mais cara. mais cara, valia R$1.000. Hoje tem carta com mais de R$100.000. Né? Tem umas cartas absurdas. Enfim, é um mercado paralelo do Bitcoin, exatamente. Então, e a gente vem essa grande evolução. Aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta: quem aqui tem Bitcoin? Quem tem Bitcoin? Legal. 4 pessoas em 20. Legal. E continua com esses 4 levantados aí. Dessas 4 pessoas, quem tem outras moedas alternativas? Ah, legal. Já participaram de ICOs? Maneiro. Tem um airdrop agora, vocês estão sabendo? Enfim, tem 50 mil airdrops. É porque eu quero ganhar no referral. Depois eu passo o link para vocês aí. Vários buzzwords aqui, né, que a gente está usando. Você tem que explicar. Tem que explicar então, já começaram tudo lá de parênteses aí. Exato. Não, o Bitcoin, vocês entendem o que é Bitcoin? Quem sabe o que é um Bitcoin? Quem não sabe, vamos explicar. Tá, vamos explicar aqui. Bitcoin é o seguinte, é a grande pergunta, o que é um Bitcoin? O Bitcoin hoje é um token digital usado na rede, onde você tem a certeza de que aquele token você conseguiu passar para outra pessoa e você não tem mais ele. Isso é possibilitado pela rede, que hoje é o blockchain, um dos pilares da rede é o blockchain. E o Bitcoin é basicamente isso, é um protocolo, é um arquivo dentro do computador na rede do blockchain. Então assim, tentar simplificar ainda mais para quem não é da tecnologia, beleza? O blockchain nada mais é do que um grande banco de dados. Um monte de coisa escrita lá, beleza? Uma grande sacada do blockchain, né, é que ele, número 1, ele é distribuído, ninguém é dono do blockchain, beleza? O blockchain ele existe na nuvem, né, na internet, então ele está lá, qualquer um pode baixar, copiar, qualquer um de nós. Existem diversos computadores, é como o princípio da internet. Isso, ele está pulverizado, ninguém manda no blockchain, certo? E a outra característica fundamental dele para tornar essa história toda das criptos, né, sustentável é essas palavras difíceis, eu devo ter Imutabilidade, fungibilidade. Isso, ou seja, você não consegue alterar um registro que foi feito na blockchain. Você consegue criar um novo, mas nunca um registro feito lá, ele é alterado. Então você imagina o seguinte, todo mundo tem e-mail, né? Então você vai lá, escreve um e-mail para uma pessoa, fala, olha, estamos aqui, oi Ricardo, tudo bom? Eu estou aqui. Aí envia um e-mail para ele. Ele pode pegar esse e-mail e mandar para outra pessoa, que outra pessoa para mandar para outra. Fala, Não repúdio isso? Oi? Não repúdio? Não repúdio? O não repúdio é uma outra característica, né? O não repúdio é uma Sim. característica que diz que o emissor não pode negar que fez aquela transação. Né? Exato. E aí tem um e-mail. Então um e-mail eu posso mandar um e-mail que ele vira 50. Agora qual que é o original? Que ele pode mudar lá e mandar. E a mesma coisa com foto. Foto também é um arquivo que eu tiro uma foto, mando para você manda para 50 mil pessoas e replica isso no mundo. Como é que você sabe que aquela foto é a foto original? Até 2009, né, na verdade 2008, foi quando escrito 2009, quando o sistema entrou no ar, não tinha como você ter essa validação. Então, na verdade, a história do Bitcoin nasceu lá nos anos 90, onde você tem os cypherpunks, que são pessoas que estudam criptografia e começaram a tatear esse sistema. Pô, como é que a gente faz dentro do sistema criptográfico essas trocas entre valores e tudo mais? Então teve um cara, o Nick Szabo, ele escreveu, teve vários que escreveram diversas coisas, o Nick Szabo é um dos mais proeminentes aí, ele escreveu o BitGold. Ele é advogado, defendia muito essa questão da propriedade, né, individual da própria pessoa, tomar conta da própria vida, e escreveu lá artigos sobre BitGold. O BitGold era, teoricamente, a base teórica do blockchain, do Bitcoin em si. Isso ficou perdido lá nos anos 90, o ano foram se passando, o pessoal é mais aquela redezinha de pessoas, né, trocando ideias, criptograficamente,
Inclusive, Satoshi Nakamoto está ali no meio. Vocês sabem quem é Satoshi Nakamoto? Não se preocupe, ninguém sabe. Até hoje. Só fazer um parênteses. Satoshi Nakamoto é a pessoa, é um nome que assina... um grupo de pessoas. Bem lembrado, né? Que assina o artigo, que é a pedra, né, fundamental do Bitcoin. Exato. E aí a gente tem esse rebuliço no mundo, que eu acho que vocês conhecem, em 2007, onde teve o grande problema com o subprime nos Estados Unidos e essa crise financeira. E a crise financeira não foi só crise financeira de dinheiro, sim crise financeira de confiança. Então a gente perdeu a confiança no sistema financeiro como ele existe. Então falou, caramba, eu tenho dinheiro no banco e o banco que eu imaginava que nunca ia quebrar, quebrou. Né? Então Lehman Brothers, e não quebrou mais por conta, aí tem todas, enfim, tem um filme chamado Too Big to Fail, muito legal, que conta muito essa história. O Matt Damon, né? Acho que é. É um cara famoso, né? Botaram... Ele tem jeito de documentário, mas tem um Matt Damon lá, né? Eu vi umas 3 vezes, porque no filme eles colocam na legenda do nome da pessoa qual o cargo dela na época. E aí eu vi 3 vezes para tentar ligar, não, esse aqui é do Banco Central, não, esse aqui é do Fed, não, esse aqui é do que virou do Banco Central. Enfim, é uma doideira que aconteceu. Resumindo, o governo dos Estados Unidos salvou os outros, quer dizer, não salvou. Ele reuniu todos os bancos grandes e falou, olha, vocês vão se salvar, tá? Senão vai dar problema aqui. E aí o Merrill Lynch comprou o Bank of America, aí rolou aquelas fusões, enfim. E aí com isso reacendeu essa fogueira, né, da questão da confiança. E aí veio em outubro, 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto lançou esse paper na comunidade ali. Gente, beleza, tem todo mundo escrevendo aqui teoria, tá aqui, ó, isso aqui é na prática. Como é que a gente faz um sistema, um cashless, digital cash peer-to-peer transactions, né? Um sistema desse. São 9 páginas, então é super tranquilo de ler, só ler, vai entender aí um pouquinho mais complicado se você não entende tecnologia, mas é super tranquilo, 9 páginas. E aquilo ali revolucionou o mundo como a gente está revolucionando o mundo como a gente conhece. Por quê? O que ele fala? Ele criou um sistema que tanto que ele nem fala de blockchain, ele fala do Bitcoin em si. O Bitcoin, ele criou esse token que é baseado nessa rede, e a rede ela é validada entre os computadores que fazem parte dela. E aí, como ele falou, eu baixo um arquivo e eu faço parte, então eu sou um nó dessa rede. Você é outro nó, você é outro nó, você é outro nó. Eu não preciso saber quem é você, nem quem é você, para fazer parte dessa rede. E a rede, ela consegue ter uma característica única, que é uma das características do blockchain, que é evitar o gasto duplo, que é esse grande problema de eu mandar uma foto e todo mundo ter a foto. Então, se eu te mando a minha foto, que é um token, que é o Bitcoin, eu não tenho mais o Bitcoin, você tem o Bitcoin, e isso está registrado na rede do blockchain. Você não consegue multiplicar a informação. Esse é o grande lance. E aí tem toda uma regrinha, né, de evolução, tá, mas da onde que vem o Bitcoin? O Bitcoin vem da própria rede. Tanto que a cada bloco gerado, tudo está dentro da regrinha. E a regrinha é aberta, isso que é mais incrível. Porque ele criou todo esse código, lançou o código aberto e falou, gente, toma que agora está rodando. Quem quiser fazer parte faz, quem não quiser não faz. E na regra fala o seguinte, olha, os primeiros blocos, né, na validação do bloco, que é feito pelos mineradores, a gente já vai falar sobre isso, nessa validação eu vou emitir 50 bitcoins. Então quem conseguir resolver o problema matemático, que aí tem toda uma questão lá de resolver o problema matemático, quem conseguir resolver esse problema matemático, ganha esses 50 bitcoins. E aí, pô, mas eu não resolvi, então o que eu ganho fazendo parte da rede? Você ganha confirmando as transações. Então todo mundo que faz parte da rede ganha uma fraçãozinha ali para confirmar todas as transações. Porque você imagina, dentro de um bloco é registrado nesse banco de dados todas as transações feitas. Então eu te passei um Bitcoin, você passou um para ele, ela passou meio para ela e assim vai. E aí em 10 minutos é resolvido esse problema, é minerado esse bloco. E esse bloco contém todas as transações e ele é colocado na rede. Essa informação a gente tem e começou dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco minerado. E a gente consegue entrar na internet, olhar na rede do blockchain desde o primeiro bloco, todas as transações feitas. E aí, a partir disso, 10 minutos depois, um novo bloco minerado. E aí tem a evolução, e aí dentro da regra diz o seguinte, a cada 4 anos, na verdade a cada 210 mil blocos, que dá mais ou menos 4 anos, cai pela metade a quantidade de bitcoins emitidos. Então saiu de 50, foi para 25, agora está em 12,5, a gente está em 12,5 agora. E já vai até 2140, o último bitcoin a ser minerado.
por causa dessa questão, né, que vai diminuindo. E aí uma coisa interessante que o pessoal viu, que é o seguinte, só tem 21 milhões de bitcoins e acabou. É isso. Essa é a rede do Bitcoin. E aí o mais legal que, além do Bitcoin, o Bitcoin, um dos grandes mitos é, então, mas eu tenho que ter 25 mil reais para comprar um Bitcoin? Não, você pode comprar frações de Bitcoins. Isso, na regrinha do jogo, você pode dividir um Bitcoin até a 8ª casa decimal. Então você consegue ali chegar e falar, não, quero 500 reais de Bitcoin. Aí você compra 0,0000 alguns números ali. 20 reais, eu comprei 20 reais de Bitcoin. Hoje em dia está um pouco mais complexo por conta dessa taxa de mineração, que ela aumentou por conta do volume expressivo que aconteceu na rede. Logo a taxa de mineração aumenta, porque os mineradores que fazem parte da rede diz o seguinte: eu vou passar o meu Bitcoin para você, eu coloco quanto eu quero colocar como taxa de mineração para que ela seja validada a nossa transação. Os mineradores vão olhar aquela taxa de transação e vão falar, olha, eu quero validar ou não. Então eu botei lá 10 satoshis, que é a base. Como chega até a 8ª casa decimal, eu não vou ficar falando 0,00001 Bitcoin, eu falo 1 satoshi e inverto o jogo. Então 100 satoshis é 0,0000100 Bitcoins, entendeu? Mais ou menos. Satoshi é o centavo. É isso, é como se fosse centavo. Beleza? É a nossa menor unidade de centavo, né? Não tem meio centavo, por exemplo. Né? Exato. Um satoshi é o equivalente a 1 centavo, embora centavo remeta a 1/100ª parte, que no caso do Bitcoin é uma oitava. Sei lá, trilhão, né? 100 Oitava. Então, mas 1/8, quantos zeros tem? 8 zeros, 8 zeros é 10 milhões? 100 milhões? 100 milhões. Sim, proporcionalmente, né? É 1 centilhão. Isso. Esse é o satoshi. Um número gigantesco aí. E aí você vai colocando as taxas de transações, de mineração, que o pessoal fala de transação, que eu quero que seja validada. Só que ele pode fazer uma transação para você e ele coloca uma taxa maior. Logo, a dele vai ser validada, a minha não. A minha não vai entrar no próximo bloco e vai esperar. E pode esperar dias, O que os inclusive. mineradores criam é oferta e procura. Né? Exato. Assim, o cara que quer ter a sua transação validada mais rápido, joga uma taxa maior. O minerador, que é quem efetivamente valida essa transação, ele está sempre olhando para as maiores taxas, porque ele quer ganhar mais dinheiro no fim do dia. E aí, eventualmente, tem transação que não vai ser validada nunca, porque o cara está pagando muito pouco para alguém gastar a sua energia, que no fim das contas tudo vira energia elétrica. É isso. Exato. Assim, eu já vi umas coisas assim, né? A galera fala, mas o Bitcoin não tem lastro, né? O Bitcoin não é nada. Mas assim, se você pensar só no impacto energético para você minerar o Bitcoin, isso para mim já é um lastro. Faz sentido, cara? Ou foi a certeza? Não faz, mas não, continua não sendo lastro do Bitcoin e ele não vai ter lastro. É um lastro subjetivo. Porque o lastro quer dizer que... Isso, mas é porque é o seguinte, você pode vender a sua máquina e não ter o Bitcoin, logo você não é lastro, entendeu? Porque o lastro é uma coisa que remete, se eu ligo uma coisa a outra, isso é um lastro. Então, aí é um ponto importante, que eu sempre gosto de começar falando sobre o que é Bitcoin, que a gente nem começou, a gente já começou direto no que é Bitcoin, falando o que é dinheiro. Então, o dinheiro, é muito importante entender. Eu tenho um Cris ali, doutorando em economia, pode falar também sobre essa questão. Então, se tiverem dúvidas sobre esse assunto, o cara ali é o expert. Se eu falar besteira, não me corrige aqui ao vivo, me corrige depois. Então, seguinte, dinheiro, né? Então, a primeira pergunta, antes do que é Bitcoin, a gente tem que perguntar o que é dinheiro. Dinheiro tem três grandes pilares. O primeiro é forma de pagamento. Então, a forma de pagamento, ela tem que ser a base para a troca, né? Então, o pagamento é uma base para uma troca e tem que ser divisível. Então, esse é o grande pilar. O segundo é a forma contábil. Então, a gente tem que poder contar, e a gente tem que poder não como é que é? Criar counterfeit, como é que é? Não posso criar... Duplicar, falsificar. Tem que ser difícil para impossível de falsificar. E o terceiro é reserva de valor, que aí você serve como... para você manter... também é fungível, né? como forma contábil. O que é fungibilidade? Aprendi recentemente também essa palavra bonitinha, que quer dizer o seguinte: quando eu te dou uma nota de R$1,
eu te dei R$1, eu não te dei aquela nota de R$1. Você pode me entregar qualquer nota de R$1, que isso é uma fungibilidade. Então ela não precisa me entregar a mesma nota de R$1. Então tem que ser fungível. E a terceira reserva de valor, que tem que, em teoria, manter um valor estável para você considerar uma reserva de valor, e a oferta estável. Então quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala desses três pilares. Historicamente, a gente tinha usado diversas coisas para tentar replicar o dinheiro. Então, desde que o capitalismo é capitalismo, a gente usa, antes tinha um sistema de permuta, antes a gente tinha os escravos, enfim, não precisava dessas coisas, e aí o sistema de permuta e o capitalismo. Então, no capitalismo vieram diversas coisas que a gente tentou emular, só que uma ou outra vinha com falha. Então, você teve conchas, a gente, historicamente, pedras, sal... Oi? Alho, exato. Já tive um monte de coisa que emulavam o dinheiro, que serviram como base para a troca. Só que alguns facilmente replicáveis, facilmente você conseguia criar cópias disso, até chegar no ouro. O ouro ficou anos aí, porque ele batia todos esses quesitos. Só não tinha um que era tão bom, que era o transportável, mas aí você trabalhava com pequenas quantidades de ouro que estava ok. E o ouro serviu até a invenção do papel moeda. Então teve uma sobreposição do ouro sendo usado como moeda de troca, e aí você criou o papel moeda, porque, cara, não quero ficar carregando pedaço de ouro para lá e para cá e tudo mais. Então eu escrevo um pedaço de papel, tanto que os primeiros pedaços de papel moeda eram um certificado de ouro. Tipo, eu tenho tantos pedaços de ouro, tá aqui, então agora você tem certificado, que era lastreado no ouro e tinha que existir o ouro em si. Então eu guardava o ouro, que eram os bancos, guardava o ouro, emitia o certificado, vai usar esse certificado por aí, quando alguém vier, esse certificado toma aqui o seu ouro. Exato. E aí eu estava lendo agora, recentemente, me corrija se eu estiver errado, acho que o Brasil foi um dos primeiros países a não ter mais lastro no nosso papel moeda. E lá no tempo imperial. Então nós fomos um dos primeiros a... O padrão ouro, né? Romper o padrão ouro. Enfim, por conta das guerras, né? A gente vai falar disso aí no Residência 55, mas a gente tem um grande empreendedor brasileiro que tem culpa nesse cartório aí, né? Que é o nosso Irineu Evangelista de Souza, né? O famoso Barão de Mauá. Ah, sim. Legal, quero escutar. Sim, isso é uma história bacana. É que eu sou um grande fã de Mauá, né? Bacana. Exato. Então, o Brasil foi um dos primeiros a romper, um dos últimos foi os Estados Unidos, que era uma economia muito forte. Isso a gente está falando agora, recentemente, dos anos 70. E aí foi a última nação a ter um papel moeda lastreado no ouro, os Estados Unidos. A partir daí, nenhum papel moeda tem lastro em ouro. Tem seus benefícios e seus contras, né? O contra é que agora você está livre para imprimir quantos papéis de moeda você quiser, logo gerando inflação, gerando toda a dinâmica que a gente conhece do capitalismo. Quer dizer, essa história, para simplificar, significa o seguinte: teoricamente, nos Estados Unidos, se não me engano, até os anos 70, você podia literalmente chegar com uma nota de $100 em algum lugar e trocar aquela nota por um bocadinho de ouro. Existia uma paridade direta entre quantidades de dólares e gramas de ouro. E aí, em algum momento isso foi rompido. Hoje você não consegue mais trocar seu dólar por ouro. Exato. E aí, na evolução do papel moeda, a gente teve o meio digital lá na mesma época e tudo mais, mas por volta dos anos 70, o computador veio e tudo mais, só que a adoção do dinheiro digital veio depois, lá pelo início da internet, dos anos 90. E aí, desde então, a gente trabalha com dinheiro digital, hoje, basicamente, o que a gente trabalha, né? Então, raramente alguém sai com nota de real no bolso. Eu até fico brincando aqui no Rio de Janeiro, você sai só para ter ali... É o dinheiro do bandido, né? Infelizmente. Exato. Mas eu faço tudo online, não sei, vocês acreditam que também tem essa dinâmica, né? O que vocês acham? Não, ainda papel? Tem desconto. É verdade. 35%. Sim, mas você tem um cartão de crédito, logo dinheiro digital, que são números na tela do computador. Só que aí você pensa um pouco como é que é a estrutura desse dinheiro. É um número na tela do computador. Quem disse que aquele número é seu número? Aí tem os grandes bancos, que você está lá, o Santander, Banco do Brasil, o Bradesco, dizendo, ó, esse número aqui, como é que é o seu nome? Daniela, estou sempre fazendo as interações. Daniela, agora já sei seu nome, Ricardo, prazer. Então, Daniela, você tem conta aqui no Bradesco, aí já fazendo... Já está abrindo... Merchan. Eu também tenho Bradesco. Tem que ter o mundo ainda usa, infelizmente. Mas
A gente tem lá a conta no Bradesco, ela vira, abre o saldo dela e o Bradesco diz, Daniel, você tem aqui, seus 2 milhões estão garantidos, tá aqui. Só que o que impede, são 3, tá bom, desculpa, eu errei. O que impede do banco errar, né, e falar, não, agora você só tem R$1. Ela fala, não, mas não, agora você só tem R$1, que é o Bradesco falando ali. Claro, tem toda uma regulamentação por trás, tem um governo que garante os seus direitos, mas é aquele negócio que a gente conhece Venezuela do dia de hoje, né? E aí você tem esse ecossistema para validação do nosso dinheiro digital. Ou seja, de fato, o Bradesco, por exemplo, ele é o único detentor da informação que você tem seus 3 milhões. Se der uma zica, uma pânico, apagar o CPD do Bradesco, seus 3 milhões some junto com ele. A gente tem um caso emblemático de sumiço de dinheiro, né, que foi um banco que existia nas Torres Gêmeas, né, dos Estados Unidos, na época do atentado, e o data center backup dele era na outra torre. Sumiu o dinheiro. O dinheiro sumiu, porque não existe em outro lugar aquele registro. Não dá nem você dizer. Aí, óbvio, as pessoas vêm, alguém que tinha salvo um extrato em casa vem e tal, mas assim, é um processo. Né? Aí vamos entrar então. Exato, então aí você vem, né? Lembra, crise financeira, crise de confiança, logo, opa, será que ali, aí levando para os Estados Unidos, né? O Bradesco continua firme e forte aqui, grandes bancos de lá quebraram, você fala, como assim? Eu confiava no meu Bradesco dos Estados Unidos. E assim vai. E aí em 2008 veio essa rede, porque isso é uma forma de validação centralizada. Então você tem órgãos validando que aquele dinheiro existe. E fora isso, no ecossistema você tem um banco central falando, Bradesco, você não tem mais dinheiro? Toma aqui mais dinheiro, a gente imprime mais dinheiro, ou então a nação precisa de mais dinheiro, vamos imprimir mais dinheiro. Ou seja, a gente tem uma oferta ilimitada de dinheiro. Isso a gente já sabe quais são os problemas, tem suas vantagens e suas desvantagens. Sua vantagem é que você mantém a economia aquecida, onde você faz esse dinheiro girar, só que fazendo esse dinheiro girar, você cria uma inflação. Eu já aprendi o nome disso. Qual que é? Encilhamento. Encilhamento, não conhecia. Encilhamento é o governo emitindo dinheiro à torta e à direita. Legal. Não, mas isso é importante. importante. E aí gera inflação. E é importante que ele falou, na verdade, está errado, porque não é o governo que emite dinheiro. É o Banco Central que, em teoria, deveria ser independente. Mas o que ele falou está certo, que o governo fala. O Brasil é um exemplo disso. Né? Nos anos 80, basicamente, quem tem mais de 30 e poucos anos aqui, deve lembrar da clássica cena do supermercado. Né? Eu lembro quando eu era criança que eu era adestrado a correr atrás dos marcadores de preço. Né? Eu tinha que chegar no corredor antes do camarada ir lá e remarcar. Né? Eu pegar a latinha ainda com o preço da manhã, porque à tarde o cara ia lá e remarcava. E, sei lá, no meu lifetime eu acho que o dinheiro perdeu 6 ou 9 zeros. Até mudar, né? Botado até entrar real. Esse dinheiro ficou feio, vamos mudar. E foi isso, porque o governo imprimindo dinheiro, o dinheiro passava a não valer nada, porque tinha tanto circulando, aí lá cortava, mudava nome e tal, agora tem um novo dinheiro. Mas aí... A gente tem situações de hoje em dia, né? Eu gosto de falar muito da Venezuela, que passa por esse tipo de situação, e tem o Zimbábue com a nota de 1 trilhão. Existe, é verdade. Vocês sabiam disso? Existe uma nota, papel moeda, 1 trilhão de Zimbábue deve comprar, sei lá, um ovo. E aí que é tanto a reclamação dele, nação de trilionários falida, né? Então você tem todo esse sistema de emissão infinita, logo o Bitcoin é emissão infinita, e o sistema de validação centralizada no nosso sistema, descentralizado no sistema do Bitcoin. E ele é super famoso porque ele foi o primeiro, existe até hoje. Então, no código que é aberto e tudo mais, ele é inabalável. Ainda ninguém conseguiu quebrar a rede. Que é o que a gente fala, mas eu consigo hackear o Bradesco ou qualquer outra instituição financeira? Sim e não. Sim, você tem que ser muito engenhoso para conseguir isso, porque é super seguro. Aliás, o sistema bancário brasileiro é um dos mais seguros hoje em dia no mundo. Tanto que na questão do quesito tecnologia, nos Estados Unidos ainda se usa cheque para um monte de coisa. Nos Estados Unidos não tem TED como a gente tem. Exatamente, o sistema de TED é super avançado no mundo inteiro. Você não transfere dinheiro dos Estados Unidos instantaneamente entre bancos.
E aí, mas é passível de ser hackeado ou de ser manipulado. Na rede do blockchain, não, porque você tem essa descentralização da validação. Então eu consigo hackear um computador, mudar aquele registro, só que os outros computadores que estão validando falam, não, isso aqui está errado, então considera só os outros. E assim vai. E aí é o que eu gosto de dizer, tá bom, não é impossível, você consegue sim hackear a rede do blockchain, só que você tem que ter uma força computacional, você vai investir bilhões para poder hackear mais de 51% da rede e vai durar 10 minutos. Então, não é tão viável. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, você tem esse total desestímulo para que isso aconteça. E aí você tem o Bitcoin, que nasceu lá em 2009, e com essa evolução, né, a rede continua intacta até hoje, só que ela tem suas limitações. Por isso que é um grande experimento social. Né? Falam assim, o Bitcoin já vai morrer. Ele vai ser a 193ª vez que ele morre. Isso porque todo mundo já fala, Bitcoin morreu, isso já 193 vezes. E não morre. O que pode acontecer, e eu também não sei a resposta já adiantando, é a não adoção e todo mundo parar de usar. Agora, alguém tirar o seu Bitcoin, isso não vai acontecer se você seguir o passo a passo da segurança, que aliás já fica um merchan amanhã, a gente vai falar sobre isso, o workshop de como você compra, como você monta uma carteira, como você se estrutura para poder, com segurança, entrar nesse mercado de criptomoedas. Aqui, né? Aqui, exatamente, aqui no grid 6 e alguma coisa. Acho que é esse horário, né? Eu acho assim, só para a gente nivelar um pouco o conhecimento, essa história toda é baseada num conceito de criptografia assimétrica, né? Baseado, não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Assimétrico porque você tem duas chaves, chave pública e chave privada. Todo mundo entende esse conceito ou nem todo mundo? Você entende? Chave pública, eu podia explicar um pouco mais. Então, é porque eu acredito que isso é uma história fundamental e nos ensina a proteger a chave privada. Aliás, está no nome, criptomoedas, é o outro pilar. Tem o blockchain e o outro pilar é criptografia. Exatamente. Então, que é a base dessa história toda. A base dessa história toda é somente esse binômio, chave pública e chave privada. Então, cada indivíduo, vamos pensar assim, né, mais ou menos como a criptografia funciona, se eu falar besteira, você me corrige. Eu estou enferrujado nesse assunto. Mas você tem uma chave pública. Ou seja, a sua chave pública a chave, como a gente está falando, na verdade, ela é uma sequência gigantesca. Alfanumérica de 46. E aí pode tem chaves de N tamanho, né? Vocês já ouviram falar chave de 128 bits, 256, 2048, tá? A rede do Bitcoin usa a SHA-256, a SHA-256, que é uma das mais avançadas, sistemas criptográficos mais avançados, criado pela Agência Nacional de Segurança. Então, isso significa que a chave em si tem 256 caracteres que quem decorar isso é gênio. É aleatório. Não dá para decorar aquele troço. Mas uma vez gerada, aquela chave é a sua, beleza? Então você tem uma chave pública e uma chave privada. A privada não contem para ninguém. Ela é a única coisa que vai fazer com que você perca o seu Bitcoin. Beleza? Tanto que eu inclusive me incluo nessa, né? Eu perdi algum Bitcoin na vida porque eu esqueci, não guardei a chave privada. Tem histórias tristes com isso. Tem muitas. A gente entra na fila aí das histórias tristes, né? Que perdeu o Bitcoin. Mas o conceito é muito simples, tá? A chave pública é aquilo que os outros vão usar para criptografar uma informação que é para você. É o que está no blockchain. Então você entra e vê lá aquela chave pública, que é aquela carteira de Bitcoin. Então o seu saldo é aberto para todo mundo. Você quer me mandar dinheiro, você vai pegar a minha chave pública, beleza? E vai usar ela para criptografar uma transação. Tá? Então você vai tirar lá da sua carteira, você vai me dar um Bitcoin, você sabe que sou eu, então você vai consultar qual é a sua chave, né? Que é hoje a gente fala sua carteira. O endereço da carteira nada mais é do que a sua chave pública. Beleza? Você vai pegar a chave pública e você vai aplicar essa chave em cima dessa transação, desse Bitcoin que você quer mandar. Tá? Para um minerador aceitar, né, e essa informação ser válida, você vai ter que aplicar a sua chave privada, porque isso está saindo da sua carteira, então ela precisa ser descriptografada. E a única forma de descriptografar alguma coisa é aplicando a chave privada, beleza? Relacionada à chave pública que foi usada, por isso que elas funcionam em par, certo? Se eu criptografei alguma coisa com
essa metade aqui, pública, somente a metade privada é que consegue revelar essa informação. Esse é o princípio da criptografia, tá? Igual cofre de banco. Bitcoin. Oi? Igual cofre de banco. Então tem uma chave e você tem a tua. Isso. Você precisa das duas. Exatamente. Então, uma vez que você aplicou a minha chave, aquela informação, aquela transação foi validada lá no minerador, foi escrita no bloco, beleza? Uma vez escrita no bloco, não volta atrás, é impossível retornar. Já vamos aí. E aí, então, aquele 1 Bitcoin que era seu veio para minha carteira. E ele só sai agora da minha carteira se eu usar minha chave privada para transferir ele para outra carteira, para fazer um pagamento. Fazer um pagamento nada mais é do que tirar da minha carteira e depositar, né, transferir na carteira de alguém. Tá? Então, protejam suas chaves privadas. Né? A gente tem hoje uma infinidade de aplicativos e coisas que fazem isso. O mais seguro, eu acho que ainda é imprimir, guardar dobrado, botar dentro do envelope e guardar na Eu gaveta. conheço gente que imprimiu, mandou gravar uma placa de alumínio com a chave privada e guardar no cofre, porque tem o risco de pegar fogo aí. O papel. Não, isso é sério, gente. Mas isso é o nível, porque ele tem alguns milhões. Então acho que Faz sentido, né? Faz sentido. Tem algumas maneiras de você ficar seguro nisso, mas aí depende também porque, da confiança. Por exemplo, a MT Box era uma corretora. Isso, vai lá. Só não ficou muito claro ainda para mim o que é esse minerador que vocês falaram, né? É o que valida a transação. O que é exatamente? É qualquer pessoa que faz parte Você da podia rede. ser um minerador. Sim, mas tem um ser humano atrás ficando validando Não, as tem coisas, uma máquina. só- É porque o sistema ele tem um código que fala o seguinte: baixa esse software, e você, baixando esse software, você vai ser um nó da rede. Ou seja, o software vai rodar no seu computador, então você vai ter um computador rodando esse nó. Ou seja, ali é um minerador. Você não precisa tomar conta, Sim, ali a ele já questão está do fazendo. valor que você falou, que os mineradores escolhem os valores para... Se no programa você deixa lá. Você vai dizer, eu aceito transações a partir de X dinheiro, X Exato. satoshis. Aí você quer mudar, você chega lá, não, beleza, eu vou diminuir aqui, vou aumentar aqui, aí você vai. Então eu tô ganhando só para fazer para ter o computador rodando e validando. Isso, exatamente. Você ganha para Você deixar o pode ganhar computador nos dois rodando. lados, né? Lembra que ele falou, você pode ganhar tanto validando quanto criando, né, novos bitcoins. Sim. Você Mas cria aquele bitcoin. os dois no final do dia o computador vai ter que estar rodando ali, full power, você não vai poder mais usar ele. A moral da história é deixar um computador ligado full time, 24 horas por dia, conectado na internet e processando. Isso, inclusive no Bitcoin, se usa um poder de processamento diferente, que já não é um computador que você não usaria no dia a dia. Tem outras criptomoedas que você já usa um computador normal, porque eles diminuem a dificuldade, tem outras modalidades, outros métodos de você minerar, porque são outras redes. Porque nessa evolução, o Bitcoin, vieram umas pessoas e falam, pô, legal, agora se eu fizer um pouco parecido, só que diferente. E aí começou toda essa dinâmica da evolução das criptomoedas em si. E aí hoje são mais de 1.500 criptomoedas. Então a cada dia, se a gente quiser juntar aqui, vamos lançar uma moeda nova, a gente junta aqui, pega um programador, escreve a base do código e lança o código. E a gente tem uma moeda nova, que é o famoso ICO que a gente está falando, que é o Initial Coin Offering, que é, vamos lançar uma moeda nova, vamos fazer um ICO, vamos oferecer essas moedas para o público. Tem alguns passo a passo para você fazer. Inclusive aqui no Brasil tem alguns casos, como a Taylor Crypto Trading, então gravem esse nome, entrem lá, smarttaylor.io, ela está fazendo já o ICO delas, e para você entrar no ICO você precisa passar por um pré-screen, ou seja, eles vão validar sua documentação e aí você pode entrar no ICO. Então, Taylor Crypto Trading, aqui do Rio de Janeiro, inclusive está na WeWork. Vocês conhecem o pessoal de lá? Tem um evento quinta-feira, exatamente. Ainda fica aí o merchan, Fábio Seixas, tem o Bitcoin Beer, né? Com o chopp liberado. Aí é bom, o cara que tá com Bitcoin na antiga, né, pode fazer essas graças, né? Então esse é o ICO. Vai. Eu queria fazer uma pergunta sobre as diversas moedas. Elas são intercambiáveis? Você troca uma por outra? Sim, exatamente. Isso é bem importante. Você consegue trocar uma por outra, é super tranquilo. E tem algumas que servem para trocar praticamente todas, que é o Bitcoin. Então, por isso que você tem o Bitcoin, ele resiste muito ao tempo por conta disso.
que hoje se fala que ele é o ouro digital. Então, praticamente, ele é o lastro de outras criptomoedas, porque você praticamente troca todos por ele. Aí você também tem um Ether, que é da rede Ethereum, e aí é uma outra modalidade de blockchain. Vocês conheciam o Ether? Alguém conhece o Ether aqui? O Ether já é um... Ele é uma versão já evoluída do... É uma versão diferente, do blockchain. ele vem com uma outra razão. Porque o blockchain em si, como já está escrito e do jeito que está, foi escrito lá em 2009 e é isso, 2008 para lançar em 2009 e é isso, ele tem suas limitações. Uma delas é a quantidade de transações por segundo que é permitido pela rede. São mais ou menos 7 transações por segundo, porque isso é uma conta reversa baseada no tamanho do bloco. Então um bloco tem 1 mega. Aí tá, mas por que 1 mega? Porque o cara escreveu e vai ser isso. Porque definiu. E tá lá, tá escrito 1 mega. Então dentro de 1 mega você consegue ter até 7 transações por segundo. Só que você vê, aí, lá no começo, quando o pessoal não conhecia muito bem, falou, caramba, o Bitcoin vai acabar com a Visa. Porque faz o que a Visa faz, valida transações. Só que a Visa processa 24 mil transações por segundo. Falou, veja bem, não vai ser bem assim ainda, porque o código ele evolui. Então um monte de gente veio, vou lançar uma criptomoeda com um bloco maior. Aí, por exemplo, agora um dos grandes casos é o Bitcoin Cash, que pegou, porque lembra, o código é aberto? E aí você vai vendo a evolução, você fala, cara, eu quero colocar, e ele é gerido pela comunidade. A comunidade que eu digo tem o Bitcoin Foundation, que é um grupo de pessoas, então tem mais de 1.800 desenvolvedores que fazem parte, e eles validam se você melhora o código, como é que faz essa melhoria de código. E aí chegam umas pessoas, com alguns interesses por trás e falam, não, a gente precisa aumentar esse bloco porque essas 7 transações por segundo está muito baixo. Então, sim, está muito baixo, mas a gente não vai mudar o código-fonte, a gente está pensando em outras coisas. Falam, não, a gente quer mudar o código-fonte, que é o que a gente fala o seguinte, é o hard fork. Ou seja, você tem um fork, que é o soft fork, ou seja, vamos mudar um pouco o código, mas ele mantém o mesma linha, ou hard fork, vamos mudar o código, mudar tudo, a partir de agora é esse código, é outra comunidade que gera, que faz a gestão do código. Criou-se um hard fork chamado Bitcoin Cash, onde ele praticamente só aumentou o tamanho do bloco de 1 mega para 8 megas, ou seja, você faz muito mais transações dentro de bloco, que isso faz com que seja menor a taxa de transação. Porque você cria um gargalo com 7 transações por segundo e a galera vai colocando, opa, tem um monte de transação vindo aqui, eu vou só pegar as que vão pagar mais. Só que agora já está se ajustando e com isso a comunidade está querendo já melhorar o sistema. E aí você tem os melhoramentos do sistema, um deles é o Lightning Network. Então o que é isso? Você tem lá a rede do blockchain, o Lightning Network na verdade é um sistema que a gente chama de sidechain, então ele não é na rede principal, então o código ele fica imutável, que é o que as pessoas idealistas consideram como segurança, porque isso é um fator de segurança. Quando você aumenta o bloco, você aumenta a possibilidade das pessoas hackearem o sistema. E aí no Lightning Network, você consegue ter não sei quantas mil transações para depois pegar todo esse agregado e colocar no bloco, ou seja, a taxa de transação vai praticamente a zero de novo, como era no começo. Então você tem uma taxa de transação a 2 satoshis, por exemplo, que a gente está falando de 0,0000002. Esqueci o zero aí. Hoje a taxa de transação está 0,0002, que está por volta, sei lá, de uns $20. Está super alta. Mas vem diminuindo e tudo depende dessas melhorias. Se vai sair ou não, ainda está em fase de teste e tudo mais. Então, sim, você consegue fazer essas trocas entre moedas. Aqui no Brasil, poucas corretoras fazem isso. Você tem a Brasiliex, que tem outras moedas. Você tem a Bitcoin Trade, que eu gosto muito. Aliás, um grande abraço aí para o Daniel Buchieri, um dos fundadores do Bitcoin Trade. E ele vai implementar agora o Ether. A Foxbit também. Foxbit também é muito boa. Então, praticamente, Foxbit e Bitcoin Trade são as duas que eu confio bastante. Porque tem essa questão da confiança. Porque lembra a chave privada e a chave pública? Numa exchange, a exchange tem a sua chave privada. Ela segura a chave privada para você, por isso os problemas com a exchange podem acontecer quando alguém hackeia a exchange e não a rede blockchain. A rede blockchain praticamente ninguém vai conseguir hackear, mas a exchange dá para ser hackeada. Então ali, você tem que confiar. Seria como o equivalente a quando a gente tem esses vazamentos de cartão de crédito.
Né? Sim. A gente confia o nosso cartão, sei lá, a Uber. Né? Ele tem lá o número do seu cartão, a gente vazou exatamente esse. Então, assim, se alguém hackeia o Uber, vai lá, pega o seu cartão de crédito e começa a fazer transação com ele. Então, na exchange do Bitcoin é a mesma premissa. Ele tem a sua chave privada porque ele tem que validar suas transações na velocidade. Né? Você deixa uma ordem lá, por exemplo, para vender o Bitcoin a determinado valor, você não precisa estar online para apertar o botão e dizer se quer. Né? Então, ele guarda a tua chave para, na hora que aparecer alguém querendo comprar naquele valor, ele poder validar. O risco é, eventualmente, esse cara ser hackeado e o seu Bitcoin sumir, que já aconteceu mais de um exemplo. Já. Né? E aí tem duas situações, a gente vai falar isso mais a fundo amanhã, por exemplo, que uma é ativar o sistema 2FA, que é Two Factor Authentication. Isso dá uma garantia um pouco maior na sua conta, ou seja, hoje você tem seu e-mail, sua senha, abre a sua conta no Bitcoin Trade, no Foxbit. Legal, mas a senha, alguém pode chegar lá, pegar o seu e-mail e fazer uma coisa que a gente chama de brute force, ou force brute, eu sempre esqueço. Força bruta. Qual? É brute force mesmo? Então, o que esses caras fazem? Tô brincando. Não, cuidado com eles. Que é um software que vai testando milhões e milhões de senhas aleatórias. Começa pelas mais fáceis e em geral cai nas mais fáceis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão achando brincadeira, mas é verdade. Galera, vou fazer aquela pesquisa rápida aqui, ó. Pesquisa rápida. Quem trocou a senha do e-mail principal que usa esse ano? Ai, cara, esse não é um que eu já vi. Quem não troca há mais de um ano? Há mais de 2, de 3? Muda. Muda. Eu mudo minha senha todo ano, pelo menos. 3 em 3 meses. Caramba. É o cara do Bruce Force, né? Acho que tem Bitcoin tem que trocar uma vez por mês, né? Então, e aí eu também não chego nesse nível, não, mas tem gente que. Não, mas aí são essas proteções. Assim, só sim, alterar sem porque aí tem um problema meu pessoal, que eu esqueço essa senha. Esse é o problema. Essa é complicada, Mas o que o Ricardo falou, gente, assim, não está tão dando tema, mas vale para quase tudo hoje em dia. Facebook tem, Instagram tem, acho que até o WhatsApp você consegue botar. A história do segundo fator de autenticação, beleza? Que é algo além da sua senha, normalmente é um token, te manda um SMS, enfim, uma questão a mais para você conseguir conectar naquele serviço. É o token de banco. Hoje, ou o token de banco, exatamente. É como se fosse o token de banco. Recomendação de você ativar isso em todas as coisas que você tem aí online. Né? Mas, Ricardo, É esse aqui, ó. O Alt. Aí tem a senha para entrar no meu YouTube. Aí ele entra aqui, aí esse aqui, se eu entrar, eu tenho vários sistemas aqui, então esse aqui é da A42, inclusive, que é a ferramenta de algo trade que eu uso para gerar novos bitcoins, a gente já vai falar, já tem como deixar aí? Tá. E aí tem vários outros, inclusive do meu Gmail. Então, para eu usar o meu Gmail, eu clico aqui, ele muda. Cada um desses aqui embaixo é um sistema que eu autentiquei para o 2FA. E eu clico aqui, ele muda, ele me dá uma sequência de 6 números, eu pego, copio. Quando ele me pede, eu já coloco lá. E ele fica mudando, eu mostro que ele fica mudando. Então, não tem problema. então o hacker tem que descobrir a sua senha e roubar seu celular. Né? É um PIN. Só que esse celular precisa da minha digital. Sou ferrado. Não, mas aí é isso, né? Você começa a criar esses bloqueios. Né? E é super importante. E o segundo grande fator de segurança, tome muito cuidado com isso, que eu vi recentemente um cara perder 1.5 bitcoins, phishing. Então, isso é super normal. O que é o phishing? O phishing, alguém pega aquele site e cria um nome bem parecido. Então, Foxbit, em vez do O, cria como se fosse um 0. Então, foxbit.com.br, você vai ver lá, está escrito para você, tá Foxbit só com um 0. Ou Foxbit, que foi esse o caso real, Foxbit com e.com.br, você viu esse caso? Então, uma galera, o que eles fazem? Eles copiam o site igualzinho. Você entra, você vê a mesma coisa. Mesma coisa. Toca aqui sua senha e tal, isso aqui. Né? Itaú já teve caso dele. E aí um camarada mandou nas redes sociais lá, caramba, Foxbit me roubou, você é um bando de ladrão, vou processar, vou fazer isso. Aí o pessoal nos comentários, pô, mas você viu? Qual site você acessou? Aí ele mandou, cara, então, isso aí foi phishing. Não foi o Foxbit que te roubou. É porque eu fui entrar na minha conta do Foxbit, não tinha mais nada, eu vi que me mandaram para uma outra conta. Eu falei, então,
alguém pegou tua senha, entrou, pegou seus bitcoins e mandou pra outra conta. Agora, cara. Isso é escândalo, né, galera? Mas Os aí se mandou vigaristas pra online. outra conta, sabe quem foi. Tá rastreado? Sim, você volta. Sim, então. Se não volta, não, você que elas estão pode- falando. Sim, aí você pode monitorar. Então tem um assunto Pode legal ter pra gente falar sobre consequências isso. para essa pessoa, né? Tipo, a própria organização poderia ter algum sistema de consequência para essa pessoa que... Esse é um Então talvez existe. problema. Não, existe. O que acontece? Hoje na rede do blockchain você consegue marcar carteiras como blacklist. Ou seja, ó, essa aqui é uma carteira que vem do mercado negro. Esse Bitcoin aqui foi usado para comprar drogas. Esse Bitcoin foi usado para não sei o quê. E aí você consegue marcar. E aí você, cara, vou negociar com você. Aí olha sua carteira, tá no blacklist? Não, sua carteira tem Bitcoin ruim aí. E aí eu posso aceitar, e aí a minha carteira vai entrar no blacklist, e aí eu posso passar, enfim, ou não. E aí tem os sistemas, né? No próprio blockchain info você consegue visualizar o que é ruim e o que não é. O passo a passo agora é você tentar monitorar essa carteira e ver aonde que ela vai sair. Porque, e aí entra outro grande mito do Bitcoin. Exato. O Bitcoin, já que é um grande número, pronto, ninguém sabe quem sou eu. Mentira, porque ele não é anônimo e sim pseudônimo. Então tem a diferença. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, porque na verdade, assim, só para adiantar, não, fala. isso é um negócio que todo mundo fala e eu falo, galera, é o contrário, né? Eu diria o seguinte, não tem coisa mais rastreável do que uma transação de Bitcoin. Você sabe exatamente onde entrou e qualquer um sabe. Esse é o ponto. Não precisa de mandado judicial quebrar o sigilo bancário de ninguém. Eu sei que saiu da carteira A, foi para B, que saiu para C, que foi para D, que foi para E, que dividiu o Bitcoin, que foi para F, o outro meio foi para G. Inclusive, tá tudo escrito lá. Tem um caso engraçado nisso, que outro dia eu estava navegando e vi lá as 9 carteiras mais famosas do mundo. Uma delas é a da transação, vocês devem ter ouvido falar, da pizza de 10 mil bitcoins. Já ouviram falar isso? Conhece essa história? A história é a seguinte: em 2010, um camarada no fórum Bitcoin Talk lá, o fórum que a galera usava na época para conversar, ele ofereceu, cara, eu tô com fome, eu queria dois pedaços de pizza, eu tô oferecendo 10 mil bitcoins para quem me comprar. Ah, você tá zoando. Porque na época não valia nada. Não, 10 mil bitcoins equivalia a 2 pizzas. 2 pedaços de pizza, na verdade. E aí, cara, depois entra, você tá na internet, isso aí é super famoso. E aí os primeiros a responder vão, você tá maluco, boa sorte aí. Isso aí, o quê? Quase $40 por esses bitcoins? Não. E aí até chegar um camarada e falar, não, beleza, aí o outro brincando, até compraria, mas eu tô na Europa, não consigo te entregar. Aí o outro camarada, não, eu compro. Ele falou, não, na verdade nem teve a resposta. O mesmo cara que ofereceu respondeu, pronto, pizza vendi, foi entregue e tal, parabéns, fulano e tal, toma aqui seus 10 mil bitcoins. E aí todo mundo, caramba, pô, se a pizza mais cara do mundo vale $100 mil, $1 milhão. Hoje em dia tá menos. Ela bateu, mas bateu 200 milhões de dólares. Aí tu fala assim, caraca, 10 mil bitcoins, 200 milhões de dólares. Quantos o número de bitcoins? 21 milhões, né? 21 milhões. Vai existir. Vai existir em 2140. Hoje tem 16,8. Em 2010 o cara tinha 10 mil. 10 mil bitcoins. Máquina de... Não, mas é porque vai caindo pela metade. mas na época minerava mais. Era mais rápido. 50 por cada 10 minutos. Então ele 50 cada 10 minutos. Então cara, era E era mais bom. fácil, você praticamente você ganhava, porque tinha pouca gente minerando. o nome dele. Entendeu? Quando tem, hoje você está competindo pelo bloco, está todo mundo competindo pelo bloco. Um bloco. Você tem 10 mil pessoas minerando, tem um cara que vai levar esse bloco, certo? Naquela época tinha meia dúzia. Então esses caras todo dia estavam conseguindo escrever Foi bloco. onde então, acho que eu tenho esses 10 mil bitcoins. Eu quero esse dinheiro agora no meu. Como é que funciona isso? Como é que é? Suponha que tem esses 10 mil bitcoins agora, que é o que vale. Você quer transformar isso em nota de real? Você quer dinheiro? Isso. Você oferece. E aí é legal. E é isso que entra, né? Na verdade, isso levanta uma outra pergunta que é: por que um Bitcoin vale 25 mil reais? Porque isso aí é o princípio da economia que fala oferta e demanda. Então, se você tem 10 mil Bitcoins, exato, alguém que queira comprar pelo valor que você está oferecendo. Na época, foi difícil ele oferecer 10 mil Bitcoins para comprar 2 pedaços de pizza. Hoje, com 10 mil Bitcoins, eu acho até difícil você conseguir vender tudo para alguém Não que tem. consegue. Que é muito dinheiro, né? Até consegue, se algum maluco quiser. Você pode vender ela por R$1, se você quiser. Exato, você me É vende como 10 uma mil bolsa. bitcoins por R$1, eu compro por R$1. Você dá o preço. Você vai me vender? Não? Então beleza, então ele não vale R$1. Por R$2 também não vale.
Aí a gente vai ajustando o preço até o dia que você fala, cara, eu quero vender, e aí você vai e vende pelo valor que você acha. Entendeu? E aí a gente faz essa transação. Só que aí por isso que existe muita confiança por trás, porque você tem duas maneiras de comprar bitcoins. Uma é a famosa, que é peer-to-peer, pessoa a pessoa, que é eu te dou o dinheiro, você me dá o bitcoin. Só que eu tenho que confiar em você que você vai me enviar o bitcoin e você tem que confiar em mim que eu vou depositar o dinheiro. Então tome muito cuidado no mercado peer-to-peer para você confiar na pessoa. Tanto que no meu trabalho, vira e mexe, alguém vira e manda uma mensagem: pô, Ricardo, tem um amigo meu querendo vender 25 bitcoins. Você conhece alguém que compre 25 bitcoins? Cara, deixa eu ver. Aí você vai na sua rede pessoal, porque é muito de confiança. E ainda fora, o TED não é na hora, então é mais difícil ainda. Sim. Confiar que você vai deixar o que vem primeiro, a transferência do Bitcoin ou o dinheiro entrando na conta? Você que tem que Você acertar. decide. Geralmente, na ordem da prática. Não, é você que decide. Na Isso hora. não existe um... Não. Na hora, em geral, você passa o Bitcoin e espera que você receba. Primeiro isso. você passa o Bitcoin e você recebe. É, porque o Bitcoin, E na verdade o Bitcoin não é instantâneo É. também. Ele demora Tem toda uma validação que pode demorar alguns minutos, meia hora até chegar na sua, e essas meia hora eu consigo meio que cancelar, mas em teoria é instantâneo, entendeu? Assim, eu tô aqui justamente porque eu vim de uma experiência dessa que entendeu o que eu fui, o que eu participei. Se você quiser abrir um pouquinho, o que aconteceu? A experiência é uma pessoa que investe nessas coisas, que estava morando, que está próximo de mim, e ele lançou uma nova moeda dessa, que chama Boscoin. E aí ele queria comprar essa moeda que tinha acabado de lançar, e ele queria comprar Bitcoin. Ele precisava de mais Bitcoin para poder comprar essa tal da Boscoin. Boscoin. Tá. É uma moeda da Coreia do Sul. Uhum. E aí ele estava atrás dos bitcoins. E ele procurando bitcoin, ele procurando num lugar onde era um cara que tinha, num site onde eu tive que fazer uma transferência bancária da minha conta, que eu tinha o dinheiro para ele conseguir comprar um bitcoin. E aí se faz a transferência e depois o cara transferia para ele o valor para que ele pudesse transformar o bitcoin nessa nova... tinha uma terceira transação. Outra moeda. Outra moeda, Boscoin. Boscoin existe. O primeiro passo é ser Sabe se essa ela moeda existe? existe. Sim, ela existe. Ela começou a ser vendida Sim. eu acho Tem que 62 cents uma Boscoin. Isso, né? Então ele começou para poder comprar essa moeda. E aí a partir então eu comecei a querer entender o que era isso. Primeiro, o que era, né? Como é que funciona essa moeda que ele comprou, essa que ele está querendo comprar, e o entendimento do próprio Boscoin, e como é que funciona a relação entre a Boscoin, a Bitcoin com essas outras moedas. Por exemplo, essa nova, a variação do valor dessa Boscoin, que quando foi lançada, ela foi lançada a 0,5, e aí dólar, né? E aí ela subiu para 1,2 no primeiro dia, e aí agora ela começou a baixar novamente. Chegou a mais de 6 dólares. Ela já chegou a mais de 6 dólares? Hoje tem centavos. Hoje, então, né, foi em 4 dias que isso aconteceu. Pelo menos nessa segunda entrada de dinheiro, de abertura Sim, isso foi em janeiro. Mas assim, honestamente, essa é a mecânica de mercado. Como um papel, como uma ação. Você tem ação que tem exatamente o mesmo comportamento dessa moeda. A empresa vai, faz o IPO, diz que o IPO vai ser a 20, tem demanda, ela sobe o preço de largada da oferta para 24, para 35, larga, o papel bate 80, uma semana depois ele volta para 20. Na mercado está verdade, regulado. hoje você tem esse Boscoin ou não? O que aconteceu? Com a Boscoin? Hoje você tem? Você Não, fez um aí, então, a investimento? partir desse negócio, não, eu só fiz o investimento para ele me devolver o dinheiro, ele já me devolveu, né? Só que aí eu fiquei na dúvida, não entendi, eu falei, não, espera aí o dinheiro, que eu quero saber como eu quero resolver pegar de volta esse dinheiro. Se eu quero esse dinheiro com Bitcoin, se eu quero esse dinheiro com Boscoin, ou se eu quero esse dinheiro em real novamente. Então, e aí por isso que eu ando olhando isso, entendendo por que o Bitcoin está baixando. Eu queria entender, por exemplo, se essa Bitcoin que hoje abaixou, chegou a 5,9 dólares, 5,2 dólares, depois subiu de novo. Se a variação da Bitcoin interfere na variação dessa moeda dele, né, da Boscoin. Então, por isso que eu estou aqui, eu queria entender um pouco mais como funciona isso na prática. Legal. Assim,
Teoricamente, a gente tem visto um movimento muito grande de correlação negativa, de que se o Bitcoin sobe, todas as altcoins praticamente descem. Tem uma ou outra que sobe e tal. A gente viu agora, recentemente, com esse mercado derretendo, todo mundo derretendo, inclusive o Bitcoin. Então não tem uma regra, não existe uma regra. Existia até então, até acontecer a quebra da regra. Então, o que vai acontecer, a gente não sabe. Você fez algumas perguntas-chave ali no meio, inclusive no começo. Primeiro, entender o que é a Bosscoin. Então, super importante isso. Para que ela serve? Onde é que ela está sendo usada? O que aconteceu? Porque às vezes ela pode ser uma enganação. Que alguém criou lá, fingiu que ia lançar, entrou na mídia, entrou na boca do povo, e aí todo mundo começou a comprar, logo o preço aumenta, porque é oferta e demanda, que foi o que aconteceu. Eles falam, por exemplo, eles fazem uma comparação entre Bitcoin, a Ethereum, né, e essa Bosscoin. Fala de Ether como um Smart Trust, né, um Smart Contract, e eles associam essa Bosscoin como um Trust Contract. Eles fazem uma comparação dizendo que seria uma evolução dos erros cometidos nas outras coisas. Ela e mais de 500 moedas são as matadoras do Bitcoin. Gente, olha só. De novo, isso é muito similar, isso não é nada diferente da história da humanidade, beleza? Sim, só a tecnologia por trás que é diferente. O cara está fazendo marketing do troço que ele está vendendo. Assim como alguém que tem uma empresa faz o marketing que quer. Claro. Agora, não, mas é super importante. Não, é exatamente isso, trazer esses dados, estudar e tudo mais. Eu particularmente nunca tinha ouvido da Bosscoin. Em geral, moedas que vocês vão ouvir falar, dá uma olhada nas top 20. Ela provavelmente não sei. Onde é que a galera consulta? Na verdade, ela acabou de ser lançada. Eu fiquei só assim mais assustada porque ele estava comprando 10 bitcoins para poder transferir 10 bitcoins. É bastante. É bastante. Ele É bastante. Oi? Ele transformou 10 bitcoins em Bosscoin. Ele tinha 10, ele fez isso, ele tinha 10. Então, ele fez um Aqui movimento por isso, arriscado. Ao preço. Ele entrou a 5 cents. A 5, ele comprou entre 7 e 9. 0,70 a 0,90. Sim. Se ele já fez a saída, se ele fizer a saída agora, ele talvez... Ele perdeu, assim, se a gente considerar desde quando eu vi ele comprando até agora, né, ele perdeu porque a moeda desvalorizou. Porque o Bitcoin em si desvalorizou. Exatamente, mas isso não assusta ele. Ele falou ele falou que é só deixar lá e esperar que... Exato, então ele multiplicou o número de bitcoins vezes 10, no caso. Se ele comprar 6 e hoje está a 60, se ele tem 10 bitcoins, ele deve ter comprado... ele tem 100 bitcoins. Se ele sim. realizar agora, para uma regra de padeiro aqui, né? E aí beleza, agora ele pode pegar esses 100 bitcoins e vender a 25 mil cada um e botar uma graninha no bolso, ou segurar esses 100 bitcoins e deixar rodando. O que ele está usando é pegando as bitcoins dele e transferindo para essa outra moeda. Todos? Então Sim, é aposta ali, all-in nessa não aposta? deve ser todos, né? Entendi. Mas pelo menos 10 ali eu vi acontecer. Então, por isso que eu fiquei interessado em entender mais. Legal. E é bem bacana, porque o que ele está fazendo? Eu tenho amigos também que fazem isso, né? Oi? E a gente via isso acontecendo e como que ele conseguia mexer na oferta, né? Na valorização da moeda, quando ele comprava. Porque ele estava comprando muito, então a gente via isso. A operação dele influenciava a a operação dele da moeda. ficava influenciando o mercado. Oi? Ele fez o 7. Exato. Pode ser? Sim, por que não? Que tem muito isso no mercado. Como o mercado livre, a regulamentação ainda não bateu forte, né? Você consegue manipular o mercado. Então você tem grupos no Telegram chamado Pump and Dump. Isso é uma prática de mercado totalmente proibida, mercado de ações regulado, mas o mercado de criptomoedas, ninguém está ali para falar, olha, fui enganado. Ela combina de subir. Exato. E aí tem grupos que falam, olha, a gente vai anunciar qual moeda, todo mundo vai entrar agora e vai falar o valor que a gente vai sair, beleza? Beleza. Tanto que você vê aqui alguns gráficos, do nada a moeda daqui a pouco explode e volta. Por quê? Foi um grupo de Bump and Dump que entrou e fez bombar e saiu para pegar o desavisado, falou, caramba, tá subindo, vai subir mais. E aí começa a descer.
Mas na verdade, aí já se descobriu que o grupo de Pump and Dump é para pegar as pessoas do grupo de Pump and Dump. Porque tem um sargento, né? Mas porque eles falam assim, só no último momento a gente vai falar, ou seja, um dia antes, algumas horas antes, um petit comitê compra, né, deixa ali, pá, galera, essa daqui todo mundo entra. Aí eles entram, aí a galera vem lá no alto. E algumas pessoas, os primeiros ali do grupo conseguem, mas todo o resto. Enfim, tem a galera já participou de Pump and Dump, né? Ele deve fazer isso. Ele deve fazer isso, né? Provável também. Mas enfim, ou ele realmente Mas eu gostei estuda. da moeda, ela tá com. Oi? Tá segurando um valor bom também, né? Qual? Essa moeda dela. Você viu essa Coin aí? Ele já tinha comprado. E aí? Fala mais um pouco dela. Não, na verdade eu peguei na drop, quando eles liberaram de graça, né? Quando lançaram o projeto. Boa. Então, airdrop. Airdrop já é uma palavra também conhecida no mercado. Não é da Apple, né? Que você fala, o airdrop, não, é outra coisa. Airdrop é quando a gente vai lançar uma moeda. Oi? Exato. É praticamente emulando uma queda de paraquedas de tokens. Então, cara, a gente vai lançar uma moeda. Só que como é que a gente traz a galera para começar a movimentar a moeda? Porque esse é um dos parâmetros mais importantes, que para ela ter algum valor, alguém tem que usar. Tem volume. E aí, vamos incentivar essas primeiras pessoas que acreditam na nossa moeda, dando essas primeiras moedas. Então, aí se cria regras, tem várias regras. Fala, olha, a gente vai emitir 21 milhões. Então, é bem parecido com o Bitcoin. 21 milhões de criptomoedas que a gente vai lançar, da nossa cripto de token que a gente vai lançar agora. Desses 21 milhões, vamos pegar 500 mil para fazer um airdrop. Desses 500 mil, só se cadastra aqui, bota seu nome, e-mail, entra no link no nosso Telegram lá. Tem alguns passo a passo para você seguir, né, fazer lá o cadastro, mas é tipo, clicar, retweetar, fazer isso, e aí você entra na lista. Para quando eles forem fazer o airdrop em si, eles lançam para todo mundo que está na lista. E aí lança assim, beleza, a gente pega esses 500 mil, vê que todo mundo está na lista e lança parcelado, já oferece tanto, baseado no número de pessoas. Eu entrei em alguns airdrops, e airdrop é legal, porque você meio que ganha dinheiro de graça na internet. Então eu entrei agora, o último que eu entrei foi da CoinFi, e aí eu entrei lá, e alguns eu entro e deixo. Eu lembrei agora que eles mandaram e-mail, vá lá, para resgatar o seu airdrop, peguei, sei lá, 500 CoinFi lá. Que é uma moeda, 500 tokens dessa moeda. E aí eu falei, que legal, deixa eu ver, que eles entraram na KuCoin, que é uma corretora lá fora. Quanto é que tava? Aí eu vi, tava 25 cents. Que legal, ganhei dinheiro. Aí sem fazer nada. Sei lá, só que agora tá 10 cents, então mas ele tá tudo bem, tá lá. Tá lá na KuCoin. Aí tá na minha carteira do Ether. Aí porque quando eles fazem airdrop, em geral eles usam o Smart Contract, que é outra rede diferente do Bitcoin. E aí você tem a rede, hoje em dia tem duas grandes redes, né, que fazem esse tipo de coisa. Para você comprar moedas novas, você compra usando Ether. Porque tem o Smart Contract, tem toda a regrinha que você consegue transformar de um para outro na mesma carteira. O Bitcoin você não consegue praticamente transformar de um para outro. Você tem que confiar que a pessoa vai transformar, entendeu? Provavelmente ele pegou esse Bitcoin, transformou em Ether, e em Ether ele comprou. Ou Neo, que também é uma outra rede que usa Smart Contract, que é da China, da Coreia do Sul, não sei. Então são as redes que têm outras regras do jogo. E o Smart Contract nada mais é do que um contrato inteligente, mais diferente do que a gente conhece como contrato de advocacia. Na verdade, o contrato ele só segue uma regra, que é, se isso acontecer, faça aquilo. E você pode fazer isso aí de diversas maneiras. Entendi, então isso aí resolve o problema do Bitcoin, que é eu tenho que dar o dinheiro, eu tenho que dar, né, primeiro, ou alguém receber para a coisa acontecer. Isso, na verdade, resolve esse problema e causa vários outros. Então, porque são usabilidades diferentes, né? Aliás, quem criou o Ether foi o Vitalik Buterin, que ele trabalhava na Bitcoin, na revista lá do Bitcoin, ele acompanhava lá desde o começo. Aí chegou em 2013, eu falei, cara, vou criar uma coisa diferente, porque estavam se falando da Colored Coins, né? Então vão fazer moedas coloridas, que a cor seria isso, né? Não, eu posso escrever linhas de código dentro do token. O Bitcoin você não consegue escrever nada, no máximo você escreve algum recado ali e deixa no token. Tanto que, engraçado, né? A primeira transação feita foi em 2010, eu acho. E aí ele escreveu lá uma linha de código com a capa do jornal, né? Dentro daquela transação. Mas aí o Ether, ele traz essas novidades, mas ele tem alguns problemas. Tanto que lá no começo teve um grande problema de código, mas na verdade da lógica do código, o pessoal hackeou.
fork forte. Tiveram que fazer um fork muito forte, muito rápido, porque na verdade teve até sorte, porque quem hackeou devolveu, né? Foi um Whitehead, até onde eu sei a história, que ele hackeou, roubou a galera deu mole, tinha uma linha de código no contrato lá, que fazia com que ele pegasse um pouquinho de cada um, e ele foi pegando, sem você abrir para ele. Ele pegou milhões, não foi uma coisa dessa? Não é que gerou o otário clássico, não? É o DAO. Ah, o DAO. Lá atrás. Aí eu falei, não, então gente, tem esse erro aqui, então cuidado, passa, que aí criou-se o hard fork para que o código continue. E aí muitas outras moedas se lançam usando a rede Ethereum. Então você tem um Ether usando a rede Ethereum, você tem um blockchain e o Ethereum, são duas redes diferentes. E essa tal da Moscoin Deve usar a rede Ethereum. Não, ela não usa a Ela rede usa Ethereum. outra rede? Ela usa uma nova rede que é baseada nesse Trust Contract. Ela explica na capa lá deles, eles explicam essa questão que você está falando, da diferença do que acontece no smart contract do Ethereum, e ela cria uma nova fórmula de transação. Legal. O que eu entendi da minha linguagem leiga do assunto. Legal. Isso é da hora. Vamos avançar. Acho que tem uma pergunta que você tem que responder. Né? Se vale a pena comprar um diabo de Bitcoin ou não vale. Se vale a pena comprar o Bitcoin. Acho que a parte da tecnologia a gente já falou bastante. Né? E aí? Olha, ela vai me responder. Como é que é o seu nome? Simone. A Simone vai responder isso pra mim. E eu puxei ela porque foi engraçado, né? Aí foi uma historinha. A gente se conheceu no Legal Hack aqui, no Startup Grid. E aí, enfim, a gente falou um pouco de Bitcoin, né, blockchain. Eu falei, que legal, eu também quero conhecer como é que faz para comprar. Eu falei, olha, eu expliquei passo a passo, tal, não sei o quê. Lá não, faço isso depois. Eu falei, olha, beleza, o mercado é isso, existe uma variação de preço. Tá, então faço agora. Mas eu, primeiro, não estou recomendando que ninguém compre, ninguém venda. Isso aqui não é uma oferta de investimento, longe disso. Estou falando o que eu faço. Disclaimer. Isso é super importante, principalmente para a CVM, que está vendo isso aí. Beijo. Então, e aí ela falou, e eu sempre falo, cara, pegue parte do seu dinheiro que você esteja preparado para perder. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Agora você falou que está tudo derretendo, mas na época que a gente conversou, em uma semana ela estava 32 mil, ela passou para 42 mil. E chegou a 70. Tem um colega meu que ele investiu, que também foi pouquinho, ele já triplicou, não agora, né? Antes dessa queda absurda, ele triplicou o investimento dele. Exato. Em menos de um ano. Não existe, né? Então, você tem essas vantagens de você ter Bitcoin, né, que é o prêmio de risco assimétrico. Então, o prêmio com risco assimétrico fala o seguinte: você investe pouco para poder ganhar muito. Então, cara, hoje está valendo até mais do que antigamente. Antigamente você investia um pouquinho mais, dependendo, né, por 70 mil é um prêmio assimétrico, mas pode falar. Eu até queria entender o porquê dessa queda absurda. Boa, exato. Então, qual a sua perspectiva também? Legal. Já vou entrar nisso também. O que acontece? Então, o Bitcoin, se vale a pena ou não comprar, eu não sei. Eu sei que eu não vou perder a segunda onda, que é essa revolução das criptomoedas. A primeira eu perdi, que eu conheci Bitcoin lá em 2013 e achava caro. E aí comprei juntos. E aí, primeiro porque eu conheci, na verdade conheci em 2011. Tava $100 naquela época. $100. Eu conheci, não dá $100 nesse negócio. Nesse negócio, o negócio da 10 mil Bitcoin na pizza, vai pensar. Na verdade conheci em 2011 e só fui comprar meu primeiro Bitcoin em 2013. Aqui no Brasil já. Eu falei, beleza, eu comprei e tal, eu comprei 0,5. Você sabe que eu cheguei, subi uma máquina, minerei e larguei. E aí, aquela zona de internet, eu vi alguém falando de Bitcoin, o que é isso? Eu vi how to. Vou instalar esse servidor aqui, deixa o troço lá rodando, eu não achei a menor graça, falei, nada aconteceu. E era isso, e antigamente era só mato, não tinha esse negócio de corretores e tal, pessoas te explicando, era pessoas de números, imagina, né? Eu adoro engenheiros da computação, acho que eles fazem um mundo melhor, mas eles sabem conversar com máquinas. Né? O cara deve ser programador, né? Não, então você sabe conversar, então você está ali no meio. Gerente de projeto deve ser, então. Tem que conversar com pessoas. Né? Misterioso, né? Oi? É misterioso, né? Sim. O Satoshi Nakamoto entre nós, né?
Mas então, aí voltando, né, só para resumidamente, e desde então eu tenho esse mindset, falei, beleza, eu quero participar dessa revolução, logo eu tenho bitcoins hoje e mantenho. Então, pô, mas está valendo muito menor, e aí depende da perspectiva do horizonte que você traça para você. Por exemplo, para mim continua crescendo, porque desde que eu tomei essa decisão, o Bitcoin só cresceu, tomou uma grande porrada, parte do dinheiro, porque aí entra um pensamento de estratégia de investimento, que é o que eu uso, que é o que eu trabalhei muito tempo. Você primeiro investe o que você está disposto a perder, ou seja, zerou, tá ok, beleza, você só ganha ou perde quando você realiza. Isso é super importante, porque você pode dar, ele valorizou 3 vezes mais, mas hoje não. Ou ele pode inclusive estar perdendo. Mas o meu horizonte é muito maior do que isso. O meu horizonte é que o Bitcoin em si, ele se mantenha como uma base, aí é uma visão, né, minha visão, que ele se mantenha como uma base o ouro digital das criptomoedas. Posso estar muito errado, mas eu prefiro estar errado do lado ganhador do que estar certo do lado perdedor. Viu? Não falei? Era uma bolha, então, enfim. E aí eu mantenho meus bitcoins e hoje eu uso uma estratégia que é uma estratégia de portfólio de criptomoedas dentro da minha estratégia de patrimonial. E a minha estratégia de investimentos, eu tenho renda fixa, multimercado, todos os investimentos tradicionais, inclusive. Lembra daqueles 3 milhões, né? Você sabe do que ele está falando, né? De onde que vem os 3 milhões, né? Olha aí, quem dera. E aí você tem um portfólio de investimento, inclusive no meu portfólio tem startups, então também sou investidor de algumas startups e criptomoedas. Então criptomoedas é uma outra classe de ativos digitais de alto risco e alto retorno. Então eu trabalho ali dentro, na diversificação dentro das criptomoedas, que é uma parte em bitcoins e uma parte em altcoins, que são, vou até ler essa Dogecoin que eu não conheço, mas eu em geral aposto na top 10. Então eu tenho Ether, eu tenho Neo, Ark eu estou querendo comprar também, então algumas outras, Bcash não, essa não. Eu não acredito no conceito, mas ela vale, enfim, está lá. São várias outras coisas, e aí minha análise, por exemplo, para entrar em ICOs e olhar novas moedas, para mim tem que ser novas moedas de infraestrutura. Essas sim têm o potencial de revolucionar como a gente conhece hoje esse mercado. Mas a grande base da minha estratégia é em Bitcoin e é usando essa ferramenta da A42, onde eu coloco, um leasing, né, dos Bitcoins, onde você tem Bitcoin gerando Bitcoin com um track record de até 5% mês. Então isso é muito legal porque funciona como se fosse uma mineração, mas sem eu estar minerando. Porque por trás da ferramenta tem todo um algoritmo de inteligência artificial, machine learning, que observa o mercado como um todo e faz as operações, então funciona como... Esse é o A42, esse é o A42. Startup, Isso, você faz parte, né? Isso, que eu faço Mas parte. como é que funciona? Eu tenho que ter um Bitcoin para entrar lá? Não, ou você eu pode posso estar com dinheiro, não? Não, dinheiro não. Não, porque não é um fundo de investimento. Apesar de como parecer... Como é que a gente entra nessa história? O que eu preciso? Bitcoins. Então você precisa de Bitcoins. Compra Bitcoin em algum lugar? Compra Bitcoin em algum lugar, na Foxbit Bitcoin Trade, e aí você passa para a carteira do A42, e aí tem lá toda a sua senha, 2FA, toda a base da segurança. Por isso que é um sistema de muita confiança, né? Então a gente preza muito pela segurança. Salvo as proporções aqui para CDMs e afins, né? Mas é uma mecânica similar a um fundo de investimento. Não. Então, você tem um profissional que está... Eu tenho que usar uma outra palavra, né? É leasing. É aluguel. Hoje é... Então o A42 aluga o Bitcoin da galera? Você aluga, você coloca para aluguel. Aluguel. Isso. E aí o aluguel te gera uma renda. Porém, por mais que tenha um track record de uma renda automática, porque no dashboard você vai ver lá valorizando, pode ter rendimentos negativos, porque é um ativo digital de risco e as operações são de risco. Agora, tanto a renda, ganho ou perda, é tudo em Bitcoin também? É em Bitcoins. E é isso que é o legal. Porque assim, mas e aí, quanto que vale um Bitcoin? Um Bitcoin. E amanhã, quanto que um Bitcoin vai valer? Um Bitcoin. Você está preocupado? Não, porque o Bitcoin vai continuar um Bitcoin. E aí eu uso dentro do meu longo prazo, porque a minha visão é de longo prazo, deixa lá. Porque eu vi essa revolução acontecer 1, 2, agora não, calma aí, deixa eu participar desse negócio. Para a gente tentar simplificar então, o A42 é uma plataforma onde você aplica Bitcoin. Se o Bitcoin sobe, né, a relação dele com uma moeda real, né, um dólar, um real, enfim, se ele
sobe, você ganha 2 vezes. Você ganha porque você tem mais bitcoins e você ganha agora porque ele valorizou face diante de uma moeda no mundo real. E no mercado financeiro a gente chama de hedge, né? Então se ele vale menos, eu tenho mais, logo eu tenho praticamente a mesma coisa. E aí, só que ele tem algumas características. Não existe uma liquidez de corretora. Então, uma corretora você consegue, beleza, quero vender um Bitcoin, chega lá, oferece livro de oferta, achou o vendedor, casou, vendeu. Não, porque ele tem toda uma estratégia por trás. Então, você tem um lock-up, né, um período de lock-up, ou seja, você faz o pedido entre o dia 20 e o dia 30 para receber até o 5º dia útil do mês. Por isso, de novo, é uma estratégia de longo prazo. Inclusive, já me salvou algumas vezes, que é o que a gente chama no mercado de mão de alface. Falou, caraca, estava achando não ter que realizar, e aí eu não posso deixar lá, está travado lá. E na verdade eu posso sacar de mês em mês. Então um lock-up aí de 5 a 15 dias, porque eu faço pedido no dia 20, eu vou receber até o 5º dia útil do próximo mês. E aí o ideal, que é o que eu não espero ter que fazer, é ter que liquidar a posição naquele dia, porque ele pode variar até aquele dia e variar bem para baixo. E quer dizer, também de novo, vocês vão receber, no fundo o que você faz é transferir de volta para a carteira da pessoa. Isso, aí transfere de volta para a carteira da pessoa e a pessoa usa do jeito que quiser. Inclusive eu já faço isso. Hoje em dia eu até me ferrei, mas eu não me importo mais com isso. Eu compro Bitcoin quando eu tenho dinheiro sobrando e eu vendo Bitcoin quando eu tenho a necessidade de uso. Então, por exemplo, no mês passado eu já saquei alguns Bitcoins, inclusive na baixa histórica, que eu poderia ter sacado 2 vezes mais. Então eu tive que sacar dinheiro para pagar a conta e tive que sacar o dobro de Bitcoin para pagar a mesma conta. O que é ok, beleza, faz parte do jogo. E aí eu tento evitar esse tipo de movimentação para trabalhar como reserva de valor. Aí eu falei, caramba, não, agora eu tenho que trabalhar mais para comprar mais Bitcoin, colocar lá e cobrir esse daí. E é bom que continua baixo, então vou conseguir, que eu vou vender minha moto, eu só fui de casamento. Mas as empresas estão aderindo muito a isso, então, por exemplo, realmente eu não acompanhava, mas, por exemplo, eu quero comprar uma moto, que seja. Aí tem a loja, ela aceita Bitcoin? Sim, muitas lojas já aceitaram ao longo do tempo. O que a gente tem visto recentemente, na verdade, é uma inversão. Muitas lojas estão negando receber Bitcoins. Por conta da estrutura do Bitcoin, lembra, são 3 pilares, meio de pagamento, meio contábil e reserva de valor. O meio de pagamento não está sendo atrativo para lojas. A taxa da reserva está aceitando, eu acho. Como reserva de valor. Exatamente. A reserva você já comprou lá? A primeira loja a aceitar. Então, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que fala isso. Se eu chegar, sei lá, tipo, com 2 bitcoins, hoje 60 mil reais, né? Eu quero comprar em camisa. Será que o cara vende? 60 mil reais. Será que o Rony... Vende. Eles devem... Você sabe que o Brasil, Copacabana, teve acho que 3 semanas o primeiro caso de roubo de Bitcoin, né? A mão armada. A mão armada. Na verdade, tentaram. Foi tentativa de roubo. A que foi mesmo foi em Londres. Eles conseguiram roubar. De resgate, eu acho que teve também em Copacabana. Como assim? Para a pessoa entrar Não, foi o seguinte, os bandidos invadiram uma corretora em Copacabana, uma casa de câmbio. Que tinha acabado de anunciar que recebia Bitcoin. Eles roubaram os dólares, os reais, e aí tinha um cidadão lá no celular e falou, eu quero Bitcoin. E como não pode voltar, né? Então já era. Mas esse não esse eles nem conseguiram, eles tentaram, mas parece que os donos não tinham, eles tinham carteira, mas estava zerado, estava em outra carteira. Você coloca no checklist, mas como você consegue rastrear, você sabe quem foi. Você sabe que carteira foi. Mas quem está atrelado a essa carteira? Aí lembra que quando você voltar para o mundo real, você sabe, porque para você passar para o mundo real, se você passar para uma corretora, na corretora está o seu CPF. Se você passar no peer-to-peer, você já linka aquela pessoa com aquele dinheiro. Porque daí, por exemplo, se ele roubou, aí já não pode, tipo, já saber quem foi, ir atrás, sei lá. Não, a princípio ele é pseudônimo. Imagina um show. Tempo até você descobrir. Imagina uma peça de teatro, você sabe o nome daquele personagem, você não sabe o nome do ator ainda. Até ele tirar a máscara e, olha, esse é o ator, esse é o personagem, você casa. Eles não têm uma forma de, tipo, ao criar a carteira, você não precisa colocar um CPF, alguma coisa relacionada com aquilo? Existem diversas maneiras, mas a gente tem que parar de gravar e a gente conversa todas as possibilidades. Mas, não, estou brincando, quer dizer, estou falando a verdade. Mas existem diversas maneiras, que, enfim,
esse mundo, o submundo vai sempre existir, ele sempre vai ser mais criativo. O mundo existe aí com dinheiro nosso, no dia a dia. Tanto que falam assim, então Bitcoin ou criptomoeda é usado para tráfico, para drogas, assim como tudo, como papel moeda há muito tempo. Que aliás é mais irrastreável ainda. É isso que eu queria entender, que uma das grandes críticas que os órgãos regulamentadores, os bancos centrais fazem é que diz que é uma ótima fonte de lavagem de dinheiro. E tem sempre essa discussão, mas se é rastreável, como é que tem a questão da lavagem de dinheiro? É comprar o discurso pronto, né? Não é? E eu também tenho o mesmo discurso que você, mas olha só, lavagem de dinheiro eu tenho hoje como real. Por que eu não poderia ter? Por que esse seria o problema da criptomoeda? É que as criptomoedas sofrem 3 grandes ataques. O primeiro é o ataque hacker. Isso aí, na verdade, vai nos sistemas, nos serviços, não nas redes. Nas redes é praticamente impossível. O segundo ataque é político, então entra muito isso. E o terceiro ataque é midiático. E aí o midiático político junta as forças e ataca. E isso é um dos grandes ataques. E aí e aí, respondendo aquela tua pergunta, que é o que fez essa grande queda? Tem algumas teorias, ninguém sabe a verdade. Mas tem possibilidades. Alguns grandes serviços pararam de usar, a Visa e alguns cartões de crédito pararam de receber, comprar e vender Bitcoin com cartão de crédito. Isso também é porque eles estavam se expondo a um risco muito alto, porque você consegue comprar o Bitcoin e cancelar sua compra no cartão de crédito e ter o dinheiro de volta. Então tem toda essa dinâmica. E fora, no mercado tradicional, tem o Tether, que é uma outra criptomoeda. O pessoal inventou lá no ano passado, ou um ano e meio atrás, que aí ele era lastreado no dólar. Inventaram essa regra. O Tether ele é uma criptomoeda lastreada no dólar. Então, um Tether vale $1. E é isso. Então, eles recebiam $1, emitiam Tether. Recebiam $1, emitiam Tether. Até chegar, acho que por volta de abril, eles pararam de receber em dólar e começaram a receber em Bitcoin por Tether. Começaram a emitir Tether. Aí todo mundo assim, como assim? Aí a empresa, que é a Bitfinex, ela falava, não, a gente tem aqui o dólar, tá tranquilo. E emitia Tether. Não, a gente tem aqui o dólar, emitia Tether. Todo mundo, caramba, o mercado, que a gente conhece tradicional de Banco Central emitindo nota sem lastro, a gente viu a galera replicando ali. E aí a grande sacada... Oi? Igual o ouro quando foram lastrear o dólar no ouro. Exato, e descobriram que não tem ouro suficiente. E essa brincadeira é uma dança das cadeiras. A galera começou a dançar essa dança das cadeiras. Por quê? Você podia usar o Tether como um lastro do Bitcoin e fazer operações usando o Tether para comprar Bitcoin. Logo, tinham muito mais operações de Bitcoin com o Tether. E aí, recentemente, saiu a notícia da CFTC, que é o órgão regulador, intimando a Bitfinex para abrir as contas finalmente. Porque falou, pelo amor de Deus, cara, tá na cara. Então, quem já está no mercado já via essa movimentação há muito tempo. E isso é bom, na verdade, porque essa explosão que teve é uma explosão muito irreal. Porque se você for ver, o Bitcoin ainda está ganhando. Lembra que ele começou a $1.000? E está em 6. Aí todo mundo fala, nossa, perdi muito dinheiro. Se você comprou a $20.000. Agora, se você comprou no início do ano e está a 6, você ainda está no lucro. E no ano a ano, você vê que a evolução do Bitcoin ainda está superior. Né? Então, isso, na verdade, eu até sou a favor da regulamentação, se feita direito. O problema é que esse casamento aí é complexo. Mas... Não, porque não está muito estável, né? Não está estável. Não, então, a estabilidade está começando a vir, isso é bom. Pelo conhecimento. Isso é maturidade do mercado. A entender agora, né? Esse tipo de reunião era praticamente impossível ter. Pelo que ela estava falando, de onde usar o Bitcoin que não tem. Pouco que eu estava acompanhando, eu vinha crescendo a reserva, até o próprio escritório do Faria Maia Sandão, aceitando, um escritório de advocacia, aceitando o Bitcoin. Aí, de repente, começou tudo quanto é banco central metendo malha no Bitcoin, a lavagem de dinheiro e a mídia indo atrás. Agora a queda do Bitcoin, algumas empresas proibindo, aí agora o pessoal está se retraindo um pouco. Eu estou vendo esse movimento, não sei se isso é impressão minha ou não, mas o pouco que eu estou acompanhando. E a gente vê o que aconteceu, né? Quando você subiu de 1.000 para 20.000 e foi uma subida muito elevada, você vê muitas pessoas que nunca tiveram contato nenhum, assim, e a gente está falando de mercado financeiro, mercado de investimentos em geral, né? Porque todo mundo entrou como reserva de valor para tentar ganhar dinheiro, não como meio de pagamento. E uma reserva de valor de curto prazo, que também não casava muito. Mas todo mundo que entrou ali veio de ou renda fixa ou dinheiro debaixo do colchão
para Bitcoin. Aí tu... e tem todo um quesito, né, que é o sentimento, é todo psicológico para que você acompanhe e aguente essas porradas, que você vai tomar porrada porque é um ativo de risco, ele tem volatilidade, logo volatilidade você dorme rico e acorda pobre. Literalmente. Ou dorme pobre e acorda rico, como aconteceu durante meses. Então tinha uma galera lá, caramba, já tô cheio de novos milionários aí. Se realizou. E se você realizou o Bitcoin na época de alta, ou usou ele na época de alta, você usou com ganho. Se você realizou ou usou com baixa, você teve perda. E esse é o movimento. E aí é aquele negócio, né, que é o famoso, cara, se está em baixa, eu não me sinto bem, eu não vou vender. Simples assim. E eu vou esperar chegar um movimento e entrar e ter esse ganho, quando eu me sentir confortável para ter essa saída. Ou para ter a usabilidade, que eu acho isso bem importante. Que é o que eu estava falando, né? A primeira vez que eu vendi o Bitcoin, em 2014, eu vendi vezes 3. Eu falei, caramba, estou arrebentando aqui, né? Boca do balão. E é isso. Mas tem muito ataque, né? Acho que essa semana passada, né, teve uma reportagem no Jornal da Globo, né, com aquele camarada Samidama, né, que ele afirmou, né, quer dizer, disse que é a opinião dele junto com vários... A frase dele foi: essa é a minha opinião e a de outros economistas ganhadores de prêmio Nobel. Isso se chama gatilho mental, usado em apresentação. Para dizer que é uma bolha. E aí botou lá o gráfico, botou o gráfico da cotação do Bitcoin e aí plotou em cima o gráfico, o padrão de bolha, né? E aí logo vai cair aqui, você vai perder tudo. Então assim, isso provoca também Isso assusta queda, muita né? gente. Então, assusta muita gente que tinha dinheiro debaixo do colchão e fala, cara, eu não vou perder tudo, vou tirar com 50% de perda, que pelo menos eu não perco 100%. Do mesmo jeito que a bolsa quebra, é igual. A mecânica é a mesma coisa que o mercado tradicional. E aí você tem os caras grandes que começam a jogar contra, porque ele quer cair para ele entrar comprando baratinho de novo, para na frente vender. Então assim. O engraçado. A questão do Bitcoin é o comportamento, né? A sua opinião sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu vejo o Banco Central metendo malho na Bitcoin, o Banco Central tem vários projetos utilizando a blockchain, não necessariamente Bitcoin. Eu mesmo participei de um evento que tinha um rapaz lá do Banco Central falando sobre isso. Eles têm trabalhos internos com Bitcoin. Mas ao mesmo tempo na mídia a gente mete um malho que diz que não funciona, que precisa de regulamentação, que é lavagem de dinheiro. Então como é que fica esse... Meio contraditório isso, né? Total. Fica que ninguém sabe direito. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe direito. Porque é o seguinte, a gente já viu algum governo não contraditório? Não, porque é o seguinte, é muito... O que precisa da regulamentação que eu acho legal na Coreia do Sul, por exemplo. Coreia do Sul, e aí foi a Coreia do Sul fez um movimento que eu achei correto, só que a mídia, como grande mídia, atacou, pegando a informação e deturpando a informação. Então é o seguinte, a notícia saiu, China bane Bitcoin, Coreia do Sul bane Bitcoin, não pode mais. Só que a realidade Coreia do Sul regula o mercado para que todas as exchanges tenham sim uma pessoa com CPF, ou do CPF lá da Coreia do Sul. É isso. Então, para você ter uma exchange, você não pode mais montar uma exchange e comprar e vender as cegas. Você tem que pegar o CPF da pessoa, lá da Coreia do Sul, whatever. KSS. Esse aí. É esse mesmo? O cara tem da Coreia do Sul. Você tem que pegar o KSS da pessoa e é isso. Regularizar a situação para que você diminua a quantidade de lavagem de dinheiro, diminua a quantidade de uso ilegal da criptomoeda. E só que a mídia fez o quê? Bitcoin proíbe. Mesma coisa a mídia aqui no Brasil. Quando a CVM se posicionou em relação ao Bitcoin, a notícia que saiu no Globo foi o quê? A CVM proíbe Bitcoin. Aí todo mundo, caramba, agora ferrou, estou ilegal, tenho Bitcoin. Da noite pro dia você virou traficante, assim, né? Tipo, nossa, nunca nem fumei um cigarro de baile. E aí, não aconteceu nada disso. Na verdade, a CVM se posicionou, que foi legal, porque na CVM ela é uma norma instrutiva falando fundos de investimento públicos tem que ter, só podem investir nesse tipo de ativo. Isso na norma lá, 6378, sei lá. Esse tipo de ativo. Aí fala lá, todos os tipos, ações, tal, imóvel, e não tinha Bitcoin. Não existia criptomoeda. E aí um monte de gente falou, por quê? Não existia criptomoeda, né? Um monte de gente falou, né? Fundos de investimento querendo entrar na onda, oferecer
para os clientes, e aí você vem, coloca lá Bitcoin e tal, não sei o quê. E aí tanta gente enchendo o saco ali deles, provavelmente, assim, se posicionou, falou, gente, Bitcoin não está na lista e não vai entrar na lista. Logo, ele não proibiu, nunca foi permitido. Então, é só uma questão de percepção, entendeu? Só que você tendo seu Bitcoin, você tem um familiar, você tem o seu fundo de investimento privado, particular, não tem problema nenhum, porque você não faz oferta pública, logo você não cai nessa regra. Então, só uma perguntinha aqui, depois Simone, e aí a gente tem que fechar, gente, que já vai, exatamente. daqui a pouco apaga a luz aí. Eu queria entender como é que é criado a carteira, aquele número grandão público, quem que cria, e daí, tipo, meio que junto com isso, como que você poderia então regulamentar que isso seja conectado com uma pessoa física, dependendo da resposta? É o próprio sistema. Então, o código, quando você cria uma carteira, você cria duas chaves, como ele falou. E aí o sistema fala, você faz o pedido, sai uma carteira, ou seja, duas chaves, uma pública e uma privada. Isso vai ser criado Isso é gerado, é randômico. Automaticamente. Automaticamente. Dentro do algoritmo é randômico. E o algoritmo tem como você obrigar que o algoritmo só te dá esse número se você associa com algum CPF? Não, o algoritmo então, não. Como que você poderia regulamentar? Isso, são as camadas de serviço em cima do próprio Bitcoin, ou seja, uma corretora. Mas algum hacker poderia passar e criar... Pode, como você pode abrir uma conta com o nome de laranja num banco tradicional. Entendi. Né? Assim, é aquela história, gente. A gente cria as coisas e aprende a burlar as coisas que a gente cria, desde que o mundo é mundo. Né? O Brasil, desde que foi inventado, que a gente faz contrabando, né? Tem muito legal, não sei se alguém conhece, mas só para fazer uma pequena parte, né? Assim, tem um escritor brasileiro, Jorge Caldeiro, que aliás eu recomendo muitíssimo a todos, que ele conta a história do Brasil de um jeito que a gente não conhece, né? E que me parece, pelo que ele mostra lá, que é mais verídico do que a história que a gente aprende na escola, né? Então uma das coisas que ele fala muito é isso, fala, cara, o Brasil tinha uma economia super pujante lá no tempo de colônia, etc. E não é o que a gente aprende que a gente era, né, dependente da metrópole, etc. Que ele fala que o mercado interno era, enfim, gigantesco, né? Só que ninguém contou essa história pra gente, então a gente não sabe disso. Porque não entrava no livro, não era oficial, não usava papel moeda, não usava lá o conto de réis para fazer a transação, era muito mais baseado na permuta. Então o cara dava uma mula, recebia 2 escravos, aí vendia os escravos para pegar bacana. Né? Então, enfim, a gente faz isso desde sempre, a gente humano. Né? Então, o que eu vou dizer é que assim, o Bitcoin no fundo é só uma outra tecnologia, uma outra coisa. A gente inventou a Bolsa de Valores lá em Amsterdã no século E essa é a revolução que a gente está vivendo, que é a internet do valor. É isso. Que antes era a internet da comunicação, hoje é a internet do valor. Que bicho vai dar, ninguém sabe. Se o Bitcoin que vai sobreviver para o resto da vida também, ninguém sabe. Mas tem algumas indicações, alguma coisa mudou e a gente está vivendo essa mudança. Assim, eu acho que nos parece, eu acho que eu posso falar por você nisso, Ricardo, que no fundo as coisas estão ficando melhores, está ficando mais seguro, está ficando mais transparente, está ficando... ficando mais interconectado e global. É isso. Então, hoje menos centralizado, então menos concentração de poder. Né? Então, no fundo, estamos avançando, eu acho, para ter uma isonomia maior. Tem um livro muito bom, O Fim do Poder, então já fica aí a recomendação de livro, que fala exatamente essa mudança, porque o livro, na verdade, acho que é um clickbait, né? Porque não é o fim do poder em si, sim a mudança do poder das mãos de concentrados para a massa. E a internet vem muito para quebrar, né? Tanto que no livro fala muito da internet. E acho que ele dá uma pincelada no Bitcoin, não lembro, na época. E tem outro livro muito bom sobre a história, né, da evolução do dinheiro, que é o Crash. Então é um livro em português super leve de ler. Então, aliás, sobre Bitcoin tem um documentário no Netflix que é bom também. Bitcoin e banco, acho. Conta um pouco dessa historinha. E a última pergunta? Se você tivesse que escolher uma moeda, uma criptomoeda para investir além do Bitcoin, qual seria? Então, filosoficamente eu não faço apostas. Porque a estratégia de investimento me diz diversifique. Então, olha os top 10, estude as moedas que estão saindo e faça o dever de casa. Oi? HTML Coin.
E aí, enfim, tem uma proposta, tem várias outras propostas. E tá bom por hoje, né? Gente, obrigado. Vou pedir aqui uma salva de palmas. Até o próximo. Então já vou anunciar. Primeira semana de março, próximo drive com o João Paulo Couto.